Fala aí galera, eu vou estar ensinando para vocês um geralzão de Roll20 para jogadores. Da mesma maneira como eu gravei um vídeo voltado para os mestres, que é bem maior aquele vídeo, mas vocês jogadores não precisam manjar de tudo. Então para começar, vocês vão criar uma conta no Roll20, o mestre de vocês provavelmente vai enviar um link, e assim que vocês acessarem com o Roll20 logado, vai abrir a mesa dele. E de início, antes de você entrar no seu jogo, algumas coisas que você já pode configurar na sua própria conta. Vocês vão clicar aqui no seu nome e depois em minha conta. Aqui vocês podem mudar o seu nome de exibição, que vai ser o nome que vai aparecer nos jogos. Lembrando, não é o nome do seu personagem, é realmente o nome do seu perfil. Aqui embaixo, confiram se está em português Brasil, porque às vezes vem em português Portugal ou em inglês. Isso aqui você pode tentar tirar para nunca receber e-mail deles. Modo de cor, você pode colocar claro ou escuro. E aqui a sua imagem de perfil. Lembrando também, não é a imagem do seu personagem, é o seu perfil no Roll20. Lembrando sempre de clicar no botão de salvar. E aqui do lado você consegue ver o armazenamento que você tem no Roll20. Todas as contas Roll20 gratuitas têm um limite de até 100 megas, que vai ser dividido entre imagens, áudios, marcadores de tokens, PDFs e todas as coisas que você enviar para o Roll20. Mas relaxa que eu vou mostrar para vocês uma extensão de Chrome ou Firefox que vai fazer com que vocês não precisem se preocupar com o limite de memória do Roll20. E aí você volta para o início e aqui vão estar todos os seus jogos, incluindo aqueles que você criou. Você vai clicar no jogo que você quer entrar. Aqui vai estar o nome do criador, os outros jogadores e você já vem e clica aqui em iniciar jogo. Atualmente o Roll20 está mandando esse aviso porque é uma atualização deles, sempre meça o movimento de tokens, só marca compreendido, depois eu vou explicar isso para vocês. E enfim, aqui já deve ter alguma imagem que seu mestre deve ter preparado, seja um menu ou seja um mapa, e vou explicar as ferramentas uma a uma. Começando aqui por cima, nesses três pontinhos, a única parte importante que você tem aqui é só botar o modo escuro do Roll20. Ele fica assim, mas vou colocar o modo claro por ser o padrão mesmo. A setinha, que é o padrão para você tocar no mapa, mexer nele. A mãozinha seria só para mexer, mas não é necessário, porque na setinha basta você clicar com o lado direito que também vai mexer o mapa. Aqui no pincel você consegue fazer desenhos livremente no mapa, e aí você consegue escolher o estilo dele, seja uma mão livre, caneta, retângulo ou eclipse. Na cor secundária vai ser uma cor de preenchimento dos desenhos que você for fazer. Então, por exemplo, eu vou fazer um eclipse preenchido de vermelho, ou até mesmo se for desenhar na mão também. Para tirar essa cor de preenchimento, é só clicar aqui de novo e vir nessa opção de transparente. Você também pode pegar uma cor customizada só colocando o código da cor aqui. Existem diversos sites que fazem isso por você, mas se você escrever seletor de cores no Google, ele mesmo já vai ter uma ferramenta para isso. Você seleciona a cor aqui, pode pegar mais aqui embaixo, e você vai pegar esse código Hex que está bem aqui. E com ele você cola lá no Roll20. E aqui você consegue alterar o tamanho do traço, seja mais largo ou mais fino. Para excluir algum desenho que você tenha feito, é só clicar no desenho específico ou selecionar todos eles e clicar Del. Você também consegue trazer eles de volta clicando Ctrl Z. Texto, ele vai funcionar igual ao desenho. Basicamente você vai escolher uma cor, pode escolher o tamanho do texto, se quer botar ele em negrito ou itálico e também a fonte. E aí você clica no mapa e escreve qualquer coisa basicamente. Você também pode mover ele ou girar ele por aqui. A parte de preenchimento deixa ele assim, como se fosse pintado ao redor. E da mesma maneira como desenho, se você quiser excluir, você vem nessa setinha, clica em um ou seleciona todos e dá um del. Aqui nessa régua é onde você vai fazer as medidas na mesa, seja para saber a distância que seu personagem está de outro, ou de algum objeto, coisa do tipo, e aqui em cima está mostrando 12 metros ou 8 quadrados. O estilo da distância vai variar do seu mestre, às vezes seu mestre pode estar colocando a distância em pés, e aí aqui, por exemplo, estaria feet ao invés de metros, mas ele consegue configurar isso tranquilamente. Você também pode quebrar essa medida para fazer curva, é só clicar com o lado direito e continuar medindo de um outro ponto. Então você veio para cá, veio para cá, veio para cá e nisso tudo deu um total de 36 metros, ou 24 quadrados. E existem diversos outros tipos de medida. Você pode medir em forma de quadrado, de círculo, de cone ou de rajada. E para cada um vai ter um tipo de configuração. Aqui você vai ter como ajustar ela no centro, no canto ou sem ajuste. No centro ele sempre vai sair do centro quadradinho, esse é realmente o ideal para você fazer medidas de personagens. Do canto ele sempre vai escolher essa pontinha aqui do quadrado para medir. Ou sem ajuste você pode colocar em qualquer lugar que você quiser. Instantâneo ou permanente você vai escolher se essa medida que você fez, se o desenho dela vai ficar ali para sempre ou não. Por exemplo, se eu quero marcar uma área em que eu taquei fogo ou algum move, você vai botar em permanente, por exemplo, eu vou desenhar um círculo aqui, e pronto, esse círculo vai ficar para sempre ali. Quando eu quiser tirar, é só clicar de novo no mapa, ou vir aqui em clicar em instantâneo. Essa opção de sempre meça o movimento dos tokens é uma atualização nova do Roll20, e aí sempre que você for andar com seu personagem, ele vai estar fazendo a medida automaticamente desse movimento, também podendo quebrar da mesma maneira como eu mostrei anteriormente.
Se você quiser que não fique essa setinha o tempo todo que você for mexer o token, é só desativar e aí você consegue mexer livremente seu personagem sem ficar aparecendo a medida. Mostrar para os outros o que acontece, essas setinhas sempre vão estar aparecendo para todo mundo da mesa, todos vão ver o que você está medindo. Se você quiser manter em segredo os seus planos, por exemplo, eu estou medindo muito na direção daquele inimigo, é porque provavelmente eu vou para lá. Mas pô, eu não quero que o mestre adivinhe que eu estou fazendo isso, então eu vou lá e desmarco isso daqui. Aqui embaixo também está dizendo a medida que o seu mestre configurou para cada quadradinho. Nesse caso está configurado para 1.5 metros. Normalmente com um padrão vem como 5 feet, mas como eu falei, o seu mestre tem como alterar isso. Aqui embaixo vem a rolagem de dados. Você pode utilizar essa aba, mas a maioria das pessoas não utiliza, porque você mesmo consegue rolar dados pelo chat. Aqui é bem didático, você escolhe o tipo de dado e a quantidade dele. Então quero rolar 5d12, é só clicar e já vai aparecer essa rolagem no próprio chat, mostrando o resultado de cada dado individualmente e depois a soma de todos eles. Se você quiser rolar em segredo para o seu mestre, basta marcar essa opção e ele já vai estar rolando automaticamente para o GM. Coisa que também tem código para isso. E eu já vou ensinar isso na parte do chat. Aqui você tem alguns efeitos especiais que você pode colocar na sua mesa, como jogar fogo em alguma direção, rajada, seja para um laser, coisa do tipo, entre vários outros efeitinhos que tem aqui. O nome é só representativo, então é só você pegar a cor. O ácido é esse verdinho escuro, o limo é esse verde claro, fumaça é um cinza, magia ele é totalmente colorido, e aí sai mais ou menos assim. Mas isso daqui eu também vou ensinar a vocês na parte de macro, porque vocês conseguem fazer isso por código e até configurar que sempre que o seu Pokémon lança um ataque, vai sair um efeito especial. Então, por exemplo, eu posso configurar um lança-chamas para esse Charizard e sempre que eu usar ele, vai sair um laser de fogo. Já aqui no mapa, uma simples função que você pode fazer é o que a gente chama de pingar, que é isso daqui. É só você segurar o clique em qualquer lugar do mapa e ele serve apenas para indicação. Por exemplo, mestre, eu quero atacar esse inimigo aqui. Ou mestre, eu quero chegar até aqui. Aqui embaixo vai ter a sua foto e o seu nome de perfil, assim como também vai ter o nome e a foto de perfil de todos os outros jogadores e do seu mestre. E bem aqui no cantinho dela vai ter uma seleção de cores. Essa cor vai ser o que vai representar o seu ping no mapa e também a rolagem de dados no mapa, que é uma configuração que você coloca aqui na rodinha dentada, que já vou estar mostrando para vocês e depois vou repetir lá na página de configurações, que é isso daqui. Desse canto aqui já foi tudo, agora desse lado você tem o zoom que você pode mexer aqui, só girar para baixo ele vai afastar, se girar para cima ele vai aproximar. Clicando nesse alvo aqui vai fazer com que a tela direcione aonde está o token do seu personagem, ou no caso o token mais próximo controlado por você. Então se eu afastar daqui e clicar no alvo, a tela vai centralizar de novo no meu token. Aqui nesses 3 pontinhos escondidos você consegue esconder toda essa parte, deixando uma maior visão para o seu mapa. E vamos lá, você tem aqui a parte de chat, é onde você vai escrever, enviar mensagem e lançar alguns comandos. Para rolar dados, que eu aconselho, ao invés de você estar utilizando isso daqui, você pode escrever /R e do lado qualquer rolagem que você quiser. 3D10, mais 5, menos 2, ou seja, você pode fazer a matemática que você quiser aqui e é só dar um Enter. E aí, como eu citei, aqui vai estar o resultado de todos os dados e aqui a soma de todo esse cálculo. Você também pode rolar dados em uma caixinha, que no caso seria você colocar colchete, colchete, fecha colchete, e dentro disso você pode colocar qualquer rolagem sem precisar colocar o /R. Então só vou escrever 3D10 e dar um Enter, ele vai ficar dentro dessa caixinha amarela. E passando o mouse em cima você consegue ver os resultados, ele rolou 6, 6 e 9 no resultado de 3D10. Você também consegue fazer multiplicação e divisão aqui. Para multiplicar basta colocar um asterisco. Então, por exemplo, /R 10 asterisco 3, que seria 10 vezes 3, ele já vai dar o resultado de 30. E para dividir você coloca barrinha. Por exemplo, /R 10/3, ele já vai dar o resultado de 3.333. E com isso você pode fazer toda uma fração. Pode fazer uma soma e botar entre parênteses, depois de multiplicar. Dá para fazer do jeito que você quiser os cálculos aqui. E agora, alguns comandos especiais que você pode utilizar no chat como jogador. Você pode colocar /me e qualquer texto a seguir. A mensagem ela vai vir numa cor alaranjada, chamando atenção, e onde está o /me vai ficar o nome do seu personagem. Então você pode escrever uma ação dele ao lado. Por exemplo, botei /me, está morrendo de medo e saiu correndo. Quando eu dou Enter, vai aparecer o meu nome aqui e a mensagem. O nome que aparecer aqui vai ser o nome que você configurar aqui embaixo, assim como todas as rolagens e mensagens que você mandar no chat. No caso, você vai poder alterar entre o seu nome de perfil e o nome de todos os seus personagens, todos aqueles que estiverem ao seu comando. Aqui eu já tenho um personagem Charizard, porque eu tenho uma ficha do Charizard aqui, e eu vou estar escrevendo /me, saiu voando. E aqui já está escrito Charizard saiu voando, também aparecendo a imagem do personagem aqui do lado. E isso também vai alterar a sua imagem de perfil aqui para os outros jogadores.
Outro comando importante que você pode estar utilizando é o /W. E aí, quem você colocar aqui do lado, você vai estar enviando uma mensagem secreta para essa pessoa, ou como se chama no Roll20, sussurro. Se você quer mandar uma mensagem secreta para o seu mestre, você vai escrever /WGM. Clica nessa opção aqui e tudo que você escrever após isso, seja uma rolagem de dados ou qualquer mensagem, somente o seu mestre vai ver. Por exemplo, vou preparar a ação contra fulano. E agora o seu mestre está sabendo desse segredinho aí entre vocês. Se você quer sussurrar para um outro jogador, você vai botar /W e aqui vai aparecer o nome dos outros jogadores. É porque como não tem mais jogadores nessa mesa, não está aparecendo. Se não aparecer da mesma maneira, é só você começar a escrever o nome de tal jogador que vai aparecer. Por exemplo, eu escrevi M, já apareceu aqui Mix, que seria essa conta que eu estou utilizando. Um outro comando que você também pode estar utilizando, que aí realmente é como se fosse uma macro, você vai escrever /talk to myself, que traduzindo seria falando comigo mesmo. E aí você dá um Enter e tudo que você escrever a partir daqui vai ficar registrado somente para você. Então você pode testar suas macros, escrever besteira, fazer o que você quiser, spamar mensagem aqui que ninguém vai ver isso. E se você resetar o Roll20 ou dar um F5, todas as mensagens que você também enviou para você vão ser excluídas e não vão aparecer mais nesse chat. Você consegue conferir isso com a mensagenzinha que tem aqui embaixo, ó, Talking to Yourself. E para você voltar ao normal é só escrever o mesmo comando. Escrevi /talk to myself, dei um Enter e pronto, roiei! Você já está falando com os outros. Uma outra coisa que você também pode estar fazendo com o chat é clicando 2 vezes aqui. E aí você vai estar abrindo uma aba separada para o seu chat. E assim, dependendo do seu motivo, você não precisa ficar limitado a essa aba daqui. De chat é só isso. Vindo aqui para cima, nesse pincel, aqui vai ser a sua biblioteca de imagens. Aqui ficam todas as imagens que você já jogou no Roll20. Essa biblioteca não é específica dessa mesa. Ela é uma biblioteca da sua conta inteira. Então, por exemplo, aqui eu tenho imagens de todas as mesas que eu já joguei com essa conta do Roll20. E tudo isso aqui está pesando dentre os 100 megas de limite que você tem. Lembrando novamente, é só olhar aí na descrição do vídeo, eu vou estar ensinando uma extensão para que você não precise estar se preocupando com o limite de memória do Roll20. Podendo colocar quantas imagens quiser, com o peso que você quiser, tudo através de links. Mas enfim, a biblioteca ela serve para armazenar essas imagens para você. Ou seja, as imagens que estiverem aqui, você não precisa enviá-las de novo para o Roll20. Você pode simplesmente pegar e arrastar para onde você quer usar. Seja para uma ficha, para um mapa, qualquer coisa do tipo. E se você não quiser mais essa imagem aqui, ou se você tiver atingido o limite de memória do Roll20, você vai abrir qualquer jogo seu, vai na biblioteca e vai excluindo as imagens que estão aqui, ó. Dando continuidade, aqui nesse livrinho é onde vão ficar as suas fichas. Aqui já tem uma ficha de Charizard que eu criei, mas se você quiser criar mais um personagem, basta você clicar nesse maisinho. E aí vai aparecer essa tela aqui para você. Você pode expandir aqui para olhar melhor. E como que você vai organizar isso? Aqui vai vir o nome do seu personagem. Então eu vou colocar, por exemplo, Gary. E aqui vão ter 2 áreas para você jogar a imagem. A primeira área é para você colocar uma imagem que só vai aparecer na bio do seu personagem. E ao mesmo tempo aqui. O que é a bio do seu personagem? É a porta de entrada da sua ficha. É aquela que vai mostrar a imagem do seu personagem e a descrição dele, que você vai escrever aqui embaixo. Seja lore, se for um Pokémon, você pode colocar a entrada da Pokédex dele aqui. E isso vai ficar organizado bonitinho, como se fosse um jornal do seu personagem. E aqui embaixo é a imagem que você vai utilizar para o token do seu personagem, que é aquela que você vai arrastar para o mapa. Por exemplo, na imagem aqui de cima, eu vou estar colocando a imagem do Blastoise. No caso, uma imagem mais bem detalhada. E detalhe, se você quiser deixar essa imagem assim para ser também o seu token, é só salvar. E aí quando você arrastar essa imagem, esse daqui já vai ser o seu token. Mas se você quiser fazer o token diferente da imagem da bio, como por exemplo, colocar um GIF ou coisa do tipo, você vem e coloca ele aqui embaixo. Demora um pouco para carregar, mas assim que for, você já consegue arrastar para cá e vai ter o seu token dessa maneira. E dica de ouro, galera, para aqueles que forem muito perfeccionistas, quiserem colocar uma imagem bonitinha do seu Pokémon, reparem que alguns sprites de Pokémon eles têm uma qualidade muito baixa, e isso faz sentido porque eles são pixel art, então a resolução é muito baixa. Se vocês quiserem deixar ele bonitão, só pesquisar no Google Resize GIF, e aí você entra nesse site aqui, o SGIF, e você arrasta a imagem para cá. Eu aconselho vocês botarem um tamanho por volta de 300 ou 400 a mais. Por exemplo, eu botei 400 aqui, Resize imagem, e daqui mesmo você pode pegar essa imagem e arrastar para o seu Roll20, colocando aqui. Dá pra ver que a imagem até ficou um pouco bugada, e é realmente assim, isso acontece. E agora você consegue ver que ele tá uma qualidade, ó, surreal de melhor. Aqui embaixo, como eu falei, é a bio, é a história do seu personagem. Se for um Pokémon, se você quiser também, não precisa preencher isso. Pode ser, por exemplo, a entrada da Pokédex dele.
Se for o seu treinador, você pode colocar a lore, né, a história do seu personagem aqui, para que o seu mestre ou os outros jogadores leiam. O que acontece? Se o seu mestre liberar a sua ficha para os jogadores, todos eles conseguem abrir essa ficha. E aí, o que eles vão enxergar é exatamente isso daqui, a imagem do seu personagem e a historinha que você escreveu. Aqui você consegue fazer algumas edições de texto. Aqui é um pouco difícil de você editar o texto e ainda assim você não consegue editar ele tão livremente assim. Dica minha: edita no Word. O que você editar no Word, seja a fonte, seja a cor da letra, efeito, você consegue copiar e colar aqui. E o texto vai vir exatamente igual como estava no Word. Colorido, com a letra grande e alguns efeitos que conseguem ser passados para cá também. Dito isso, salvou e agora você vai vir na configuração da ficha. Existem dois tipos para você configurar isso. E galera, segue o meu conselho, confia. Se você quiser fazer uma ficha de treinador, você vai clicar em editar ficha manualmente. Se você quiser fazer uma ficha de Pokémon, você vai criar um NPC. E não se preocupe que se você clicar sem querer em uma, você consegue mudar para outra depois. Então, começando por uma ficha de treinador, eu vou clicar aqui em editar ficha manualmente. E aqui vai estar aquela ficha padrão de D&D 5e, que é completamente compatível tanto com Pokémon 5e quanto com Pokémon Mundo Perfeito. E começando bem aqui por cima, aqui em Bio e Info é exatamente aquela parte que você configurou. E se você quiser editar ela de novo, é só clicar aqui em Edit que já volta para lá. Aqui nessa parte de cima já vai vir o seu nome, que você já configurou na Bio e Info, mas se você quiser editar de novo, você também pode fazer por aqui. Aqui do lado é alguns dados que você pode preencher do seu personagem. Galera, nada disso daqui é obrigado, você não precisa preencher isso daqui. É só caso queira de maneira customizável. A única coisa que você realmente vai mexer aqui é o nível. Porque mudando o nível, aí sim ele vai mudar automaticamente a sua ficha, aumentando os seus bônus de proficiência e também os seus dados de vida. Então, por exemplo, eu vou passar aqui para 10 e você vai ver que esse bônus vai aumentar e também colocou 10 dados de vida aqui. Nessa rodinha dentada tem mais algumas opções. Alinhamento, antecedente. Jogando Pokémon no Mundo Perfeito, você pode colocar exatamente as coisas que estão lá. A raça seria a origem regional. Então você pode colocar, por exemplo, o canto. A sua origem de jornada você pode colocar como antecedente. A sub-raça ou subclasse você pode colocar especialização. E a classe, galera, aqui você não tem como selecionar, porque já vai vir automático as classes do D&D. Mas você consegue configurar, se você quiser, nessa rodinha dentada. E aí você vai vir nessa parte aqui de baixo em usar classe personalizada. Marca ela e coloca o nome da classe que você quiser. Por exemplo, treinador Ice. Aqui você vai colocar um dado de vida D8, que é o dado que todos os treinadores utilizam. Esses dois você pode ignorar e salvaguarda você pode colocar carisma, coisa que também você podia configurar lá na frente. Mas já deixa logo marcado aqui. E aí você volta aqui em base e já vai estar aqui treinador Ice, já vai estar configurado o seu bônus em carisma na salvaguarda e o seu dado de vida já vai estar configurado como D8, coisa que você também pode configurar manualmente aqui. Vindo para essa parte aqui de baixo, aqui tem os seus atributos. Para você editar os atributos, você vai mudar esse número aqui de baixo e automaticamente ele já vai calcular o modificador daqui de cima. Então, por exemplo, se eu colocar 16 de força, ele já vai me dar um modificador de 3. E isso automaticamente já vai fazer alteração nas suas salvaguardas e nas suas perícias. Salvaguarda também, se você for treinado em alguma salvaguarda, como por exemplo carisma, que todos os treinadores já começam treinados, é só você marcar aqui. E a mesma coisa com as perícias treinadas, é só você marcar aqui. O que acontece quando você marca? Ele vai somar o seu bônus de proficiência a essa rolagem. Então, por exemplo, eu já tenho 3 na salvaguarda de força, se eu for treinado, agora vai ser 7, porque somou o 4 da proficiência. A mesma coisa com as perícias. Para você rolar esses atributos, é só você clicar no nome. Quero fazer um teste de força? Clica aqui em força. Ele rolou um D20 mais o modificador. No caso deu 7, o modificador é 3, deu 10. A salvaguarda e a perícia é a mesma coisa, é só clicar no nome que ele vai rolar automaticamente para você. Aqui em inspiração é aquela famosa inspiração que o mestre te dá. Esse campo aqui é só para você marcar e indicar que você tem. Mecanicamente não vai alterar nada na sua ficha. Bônus de proficiência, como eu falei, altera conforme o nível. E nessa parte aqui do meio tem a sua CA, a sua iniciativa e o seu deslocamento. A CA e a iniciativa vão ser calculadas automaticamente assim que você mudar a sua destreza. Se a sua destreza for 10 mesmo, é só dar um Enter e já vai ajustar. A CA do treinador ela é automaticamente calculada como 10 mais o seu modificador de destreza. Então se eu botar aqui 16, vai ser uma CA de 13. A sua iniciativa vai estar aqui também 3. No caso, quando você clicar aqui em iniciativa, ele vai rolar um D20 mais esse 3. Esse ponto 16 é uma configuração que o seu mestre pode acrescentar, que é o desempate da iniciativa. Assim, quando você rolar a iniciativa, se você ficar empatado, ele vai colocar o resultado da sua rolagem de iniciativa, ponto o seu valor de destreza.
E aí automaticamente ele já vai fazer esse desempate com base na destreza dos jogadores. Quem tiver maior vai ficar na frente. Se o seu mestre não tiver configurado isso por padrão, aconselho você vir aqui nessa rodinha dentada e você já marca essa opção aqui, adicionar desempate de destreza à iniciativa. Já vai acelerar muito mais o seu jogo numa questão de desempate. Deslocamento, você sempre coloca 9 metros, a não ser que o seu treinador específico tenha algum bônus em deslocamento, seja 3 metros a mais ou coisa do tipo. Se o seu mestre estiver usando uma medida de pés, aqui vai ser 30 feet, ou 30 pés, como você quiser representar. Também mecanicamente não altera nada na sua ficha, é apenas para você lembrar. Pontos de vida vai ser a vida do seu personagem. Aqui você vai colocar a quantidade máxima, por exemplo 40, e aqui você vai colocar a quantidade que você tem atualmente, sei lá, levei 20 de dano, então aqui vai ser 20. Isso daqui você também vai poder ajustar no seu próprio token, que eu vou mostrar mais posteriormente. Pontos de vida temporários, se você tiver algum, seja por alguma habilidade de treinador ou coisa do tipo. Dado de vida, aqui vai ter o seu total e aqui o atual que você já pode colocar, se você estiver começando a mesa agora. Lembrando, aqui ele já vai configurar automaticamente com base no seu nível, porque a quantidade de dados de vida que você tem é sempre igual ao seu nível. Já o atual, se você estiver começando a mesa agora, você pode colocar aqui o valor máximo, mas se você estiver no meio da mesa, no meio da sessão, você não precisa ficar mais configurando isso daqui manualmente, porque ele vai subir automaticamente quando você faz um descanso longo, que é esse botãozinho daqui. O descanso curto não vai afetar nada na sua ficha, a não ser que você configure habilidades aqui de baixo, que eu já vou mostrar quais que são. E o descanso longo, ele já vai resetar a sua vida e vai te dar metade dos seus níveis em dados de vida, que é realmente a mecânica que utiliza. Então fiz um descanso longo, curei tudo e ganhei 5 dados de vida. Se eu fizer um outro descanso longo, sempre vai encher ao máximo. Para você rolar o seu dado de vida, é só clicar aqui e ele já vai fazer o cálculo automático, que foi rolar um D8 mais o seu bônus de constituição. No caso aqui está 0, então ele não somou nada. Porém, ele não desconta automaticamente o seu dado de vida. Então você vem aqui e clica na setinha para baixo ou escreve 9 mesmo. Aqui, se a sua mesa tiver chance de você morrer, tem o teste contra a morte, que acontece sempre que você, treinador, chega a 0 pontos de vida. Da mesma maneira você vai rolar aqui e você vai preencher com sucesso ou com uma falha. Se for 3 sucessos você levanta, se for 3 falhas você está morto. Essa parte aqui de cima é uma característica mais do próprio D&D, que é só para você descrever mesmo quais são os traços de personalidade do seu personagem, seus ideais, seus vínculos, seus defeitos. Você não precisa criar nada disso. O próprio sistema Pokémon Mundo Perfeito não tem isso daqui, porque isso aqui é mais a critério seu. Se você quiser deixar, para você lembrar ou para o seu mestre olhar a sua ficha e até conhecer melhor o seu personagem, você pode preencher isso. Se não, você pode só minimizar tudo ou clicar aqui em características e sumir com todo ele. Mas sendo bem sincero, eu costumo usar isso daqui como um bloco de anotação, para coisas bem específicas, tipo, quero lembrar alguma coisa, enfim. Mas bloco de anotação você pode utilizar essa parte daqui. A parte de descanso, como eu falei, e aqui você consegue configurar habilidades que vão resetar automaticamente conforme os descansos. No caso, você configura o uso delas. Por exemplo, a classe Treinador Ás, ele tem a habilidade Mestre de Batalha. E com essa habilidade eu tenho um certo número de dados, que é igual a 1 mais o meu modificador de sabedoria, em que eu posso atribuir eles a qualquer rolagem do meu Pokémon, tanto em ataque quanto em dano. E esses dados, eles resetam a cada descanso longo. Então para configurar essa habilidade aqui, eu pego o nome, coloco aqui embaixo, Mestre de Batalha. Total de dados, digamos que eu tenho 4. Vou colocar o total aqui. E eu usei 3, então no momento eu estou com 1 só. E aqui na rodinha dentada, você vai configurar quando que ele vai reiniciar. Se você quiser que ele não seja alterado com descanso curto ou longo, deixe desativado. Ou você pode configurar descanso curto, descanso longo. Essa habilidade aqui é com descanso longo. Marquei, clica na rodinha. E agora sempre que eu fizer um descanso longo, os dados vão ser resetados. E você pode criar quantas habilidades quiser. Isso também pode ser utilizado, por exemplo, para Z-Move, para Mega Evolução, porque todos eles têm uma quantidade diária que você pode usar. E se você quiser acrescentar mais habilidades, é só clicar nesse maisinho. Aqui nesse meio seriam os ataques do personagem, coisa que o treinador não tem. Mas caso a sua mesa seja, sei lá, uma mesa medieval ou coisa do tipo, você clica nesse mais e configura um ataque. Vai ser o nome dele, o modificador que ele utiliza, o dano, o tipo de dano, descrições e coisas do tipo. Para acrescentar mais, é só clicar no maisinho, e se você quiser deletar ou mudar a ordem, é só clicar nesse cadeado. E aí você clica nessa lixeira. Esse cadeado, você percebe que ele está em quase todos os lugares. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Em todos os lugares que ele tiver, ele serve exatamente para isso. Para você mudar a ordem das coisas ou para você excluir elas. Aqui embaixo é onde você vai botar o seu dinheiro. Tanto faz onde você vai botar, é porque todas essas moedas aqui é de D&D. Então você pode colocar aqui mesmo, tipo, tenho 1000 Pokédólares, independente de onde for.
Aqui você vai colocar os seus itens, e no caso você tem como configurar a quantidade, o nome e o peso. Nenhum dos dois sistemas utiliza a mecânica de peso, mas caso o seu mestre queira adequar essa regra, é só colocar o peso que ele quiser aqui. Porém, galera, aqui não tem como você colocar a descrição dos seus itens, coisa que você consegue fazer tranquilamente por esse espaço aqui. Esse espaço é o que você mais vai estar utilizando para preencher coisas da sua ficha, como suas habilidades, seus itens e coisas do tipo. Você clica nesse mais, e aqui você pode colocar diversos dados. O nome, a fonte, por exemplo, onde você ganhou isso. Se você ganhou isso por causa da sua raça, da sua classe, se é um talento, se é um antecedente, se é um item ou outro. E aqui você vai escolher justamente essa origem. Por exemplo, eu acabei de configurar a habilidade Mestre de Batalha do treinador Ais. Coloquei o nome, Mestre de Batalha, coloquei que a fonte é uma classe, o tipo de fonte, ou seja, como eu ganhei ela, através do treinador Ais de nível 5, e aqui a descrição dela. E aí é só você clicar na rodinha dentada e ele já está salvo. Ele fica aqui para você lembrar e para você pingar ele no chat. É só você clicar nesse balãozinho aqui, caso alguém pergunte, caso alguém tenha uma dúvida, e ele vai aparecer configuradinho do jeito que você botou. Se você quiser minimizar isso daqui na sua ficha, é só clicar no nome e ele vai ficar pequenininho. Lembrando, aqui você acrescenta mais e aqui você deleta, também podendo mudar a ordem deles. E uma dica, galera, aqui eu aconselho você também colocar os seus itens e a descrição deles. Por exemplo, aqui tem uma ficha de treinador que eu fiz, e repara que eu criei algumas habilidades somente para colocar um divisório. Eu apenas coloquei esse nome e salvei assim mesmo, e aqui fica uma divisória, habilidades ou skills, coloca as habilidades do treinador, consumíveis, que no caso são os itens que eu tenho consumível, são berries e outras coisas. Basicamente, tudo que eu escrevi aqui, eu passei para cá, só que com as descrições. Itens de mundo, roupas, hell de itens, e até coloquei em qual Pokémon esses itens estão equipados. Aqui nesse caso é a mesma coisa, é uma ficha de nível mais alto. Repare que eu peguei várias habilidades, ó, peguei sortudo, o vínculo, mestre de batalha, tinha algumas habilidades que tinha específica dessa mesa. Aqui, por exemplo, eu coloquei algumas descrições da personalidade do meu treinador. E agora, indo para a próxima, aqui você tem a sua percepção passiva, que já é calculada automaticamente. E aqui embaixo, algumas ferramentas que você pode estar configurando para o seu treinador. Essa parte ela é apenas para dizer que você tem ou que você sabe alguma coisa específica. Seja manusear um item, uma ferramenta, um instrumento musical, qualquer coisa do tipo. Mas se você quiser configurar alguma coisa que realmente vai alterar suas rolagens, por exemplo, a multiferramenta que permite adicionar o seu bônus de proficiência a todas as perícias que você estiver utilizando ela. E aí, como que você vai configurar aqui? Primeiramente, você vai vir nessa rodinha dentada e você vai marcar essa opção, mostrar modificador global de perícia. Da mesma maneira como tem modificador de global de ataque, de dano, de CA, salvaguarda. E aí você vai vir aqui embaixo e vai configurar ela. Botei um nome, multiferramenta. E nesse local você pode colocar tanto uma rolagem de dados quanto um valor específico. No caso, como o meu bônus de proficiência é 4, eu colocaria 4. Mas eu já vou te dar uma dica para você não ter que ficar editando isso o tempo todo, porque o seu bônus de proficiência ele vai mudar conforme você vai upar de nível. Se você quiser configurar isso e não tocar mais, coloca arroba, abre chaves, fecha chaves e no meio dessas chaves você escreve P e B. P de pato, B de bunda. Salvou. E pronto, tá configurado bonitinho. Sempre que você quiser usar a multiferramenta, você clica aqui e rola qualquer perícia. Ele rolou o D20 com o bônus daquela perícia e já botou aqui o mais 4, que é o seu bônus de proficiência. Para desligar, só clicar de novo aqui e pronto, suas perícias agora vão ser roladas sem o instrumento. Dito isso, galera, a parte de configuração de ficha tá toda feita. O resto que você pode configurar é nessa rodinha dentada. Tem diversas coisas que você pode configurar especificamente na sua ficha aqui. Como, por exemplo, se você é expert em alguma perícia, você vem aqui e coloca especialização. E aí vai ser duplicado o seu bônus de proficiência naquela perícia. Coisa que algumas classes conseguem te dar. E outras coisas que você pode fazer também na sua ficha, aqui você escolhe se você vai rolar em público ou somente para o mestre, que seria a mesma coisa que aquele comando /WGM. Aqui você pode marcar se você vai fazer a rolagem na vantagem ou na desvantagem, e aí é só marcar e fazer a rolagem normal. Ele já fez aqui na vantagem, já mostrou que o 13 é maior que o 7. E aqui você varia entre a base da sua ficha, a bio, que é onde você pode colocar algumas anotações, seja aliados, organizações, aparência do personagem, qualquer coisa que você queira deixar para você ou para o mestre. Magias você pode ignorar. E aqui em cima, atributos e habilidades, que é para você configurar algumas macros, que eu vou estar ensinando para vocês também nesse vídeo. Como você fazer botões bonitinhos para não ter que ficar abrindo nunca mais a ficha do personagem. E mais alguns detalhes da sua ficha, você consegue mover ela através desse espaço branco aqui, consegue aumentar ela através desse cantinho, você pode minimizar a sua ficha clicando 2 vezes nessa área branca para deixar ela pequenininha,
Coisa que você também pode fazer se você segurar Alt e clicar 2 vezes no seu token. E se não abrir, por exemplo, se aparecer essa telinha aqui ao invés de estar abrindo a sua ficha, é só você ver a parte aí na descrição que eu vou estar ensinando sobre os tokens. E isso é uma coisa que seu mestre vai ter que configurar. Enfim, para aumentar de novo, só clicar 2 vezes. E você também consegue abrir essa ficha em uma aba separada. É só clicar nesses 2 quadradinhos aqui. E pronto, você tem uma aba somente para essa sua ficha de treinador. Dito isso, vamos para a ficha de Pokémon, coisa que eu já falei anteriormente. Você consegue transformar essa ficha aqui em uma ficha de Pokémon caso você se arrependa. É só vir na rodinha dentada e tipo de ficha do personagem, de PC você vai para NPC. Então vamos lá para a configuração de ficha de um Pokémon. Só para lembrar, assim que você criar um personagem novo, você vai configurar a bio dele da mesma maneira como eu ensinei para o treinador, vai dar um save, e na hora de escolher o tipo de ficha você vai marcar criar um NPC. E aí ele vai transformar nessa ficha daqui. E como você vai estar configurando essa ficha? Galera, dessa parte daqui, nada é obrigatório. Se você quiser, você pode preencher essa parte para baixo, da CA para baixo. Nome não precisa porque já está configurado na ficha através de sua bio. CA, você vai colocar a CA do seu personagem e tipo, normalmente eu coloco realmente o tipo do Pokémon. Pontos de vida, galera, eu aconselho fortemente, não utilizem aqui no Roll20 pro Pokémon. Pro treinador, pode usar. Pro Pokémon, dê preferência a usar no aplicativo. Aqui no aplicativo é bem melhor que você vai ter ele no PC ou até mesmo no seu celular. E realmente, a maneira de você mudar a vida, tanto no Roll20 como no aplicativo, é igual. É só você clicar aqui e diminuir manualmente. Porém, tem um problema nessa ficha de NPC. Aqui você não consegue fazer um descanso curto ou longo. Ou seja, não tem aquele botão e a vida não vai resetar automaticamente. Mas você não precisa também, galera. Dá pra fazer tudo manualmente, dá pra rolar no Roll20 e dá pra usar o aplicativo. O aplicativo também é bom que você consegue medir o nível de vida do seu Pokémon por cores. Por exemplo, se você não quer contar quanto de vida que você tem exatamente, seja para o seu mestre ou seja para os seus jogadores, você pode falar a cor que você está de vida, exatamente como nos jogos. Pô, meu Charizard está no amarelo. Ou então, pô, meu Charizard está no vermelho. E aí você pode resetar a sua vida de toda a sua party clicando nesse botãozinho aqui. E também pode colocar pontos de vida extra. Então é só um conselho, não utiliza aqui, galera, vai de aplicativo. Eu aconselho porque é bem melhor do que você ter que ficar mudando manualmente sempre a vida de todos os seus Pokémon. Na hora de você for curar, na hora de você for para um centro Pokémon ou fazer um descanso longo, é muito melhor para fazer no aplicativo que ele já cura todo mundo automaticamente. Então, como exemplo, aqui a ficha do Charizard, eu preenchi ele dessa maneira aqui. Coloquei a CA dele, 16, tipo fogo voador. Ponto de vida eu ignorei, fórmula. Aqui você pode colocar o dado de vida do Pokémon, por exemplo, o Charizard eu já sei que é D12. E deslocamento, você coloca a quantidade que ele anda ou voa. Coloquei 9 metros de caminhada e 10,5 metros de voo. Essas duas coisas você também consegue ver no aplicativo nessa parte de traços. Aqui é o dado de vida dele e aqui é a movimentação dele, andando 30 feet, voando 35 feet. Que no caso é apenas converter para metro. Cada 5 pés é 1,5 metro, então 30 vira 9, 35 vira 10,5. E aqui a parte realmente importante de você preencher, que serão os atributos, as salvaguardas e as perícias, que vão ser realmente botões que você vai conseguir clicar para fazer rolagens no chat. E aí você vai preencher exatamente como está no aplicativo, 16 de força, 19 de destreza, 19 de destreza, por aí vai. Os modificadores não tem onde você preencher, porque ele já vai fazer esse cálculo automaticamente quando você for rolar. As salvaguardas você também vai colocar como está aqui embaixo, 9, 10 mais 2, 9, 10, 2. E um detalhe, prestem atenção, tanto em atributos, quanto em salvaguardas ou em perícias, sempre que tiver um mais aqui no aplicativo, você não coloca aqui, mas se tiver um menos, você coloca. Então, por exemplo, inteligência é menos 2, aqui você coloca realmente menos 2. E outro detalhe, isso daqui tudo vai estar zerado, vai estar realmente com um zerinho, mas perceba que o zero vai estar apagado. Mesmo assim, mesmo se o seu atributo for zero, como aqui está sendo o carisma no Charizard, escreva 0 aqui, porque senão não vai aparecer o botão para você rolar esse atributo, que eu já vou mostrar mais tarde como que fica. Perícias, da mesma maneira, você vai vir aqui em traços no aplicativo e já vai estar aqui as perícias que seu Pokémon é treinado e o respectivo valor delas. Então, acrobacia é 10, atletismo é 9, você vai vir aqui em acrobacia botar 10 e atletismo botar 9. Essa parte você também não precisa preencher, só se você quiser, porque é a vulnerabilidade, resistência, imunidade, que também fica nessa parte daqui do aplicativo, ó, vulnerabilidade, resistência e imunidade. Sentidos vão ser aquelas visões que seu Pokémon tem. No caso, o Charizard não possui, mas se você tivesse, por exemplo, visão no escuro, sentido sísmico, visão verdadeira ou sonar, é só você escrever aqui. Desafio. Não aconselho, não tem por que você escrever isso, mas se você quiser anotar o XP do seu Pokémon, tá aqui embaixo. Valor de XP 36.800.
Cara, isso daqui vai variar o tempo todo. Se você subir um nível do seu Pokémon, esse valor já vai alterar, não precisa ficar escrevendo isso. Bônus de proficiência, você também não precisa escrever aqui, porque você já está escrevendo manualmente a sua perícia e a sua salvaguarda. Então colocar ou não colocar bônus de proficiência aqui não vai alterar em nada. Ou seja, nada disso aqui você precisa preencher. Descendo aqui são algumas configurações que o seu mestre já deveria ter configurado para você. Se ele não configurou, mostra para ele o vídeo que eu ensino tudo sobre o Roll20 para os mestres. Porque é uma configuração que todo mestre que for narrar Pokémon, que for narrar D&D no Roll20 tem que configurar. Mas enfim, confira. Aqui tem que estar ativar vantagem. Se tiver sempre jogar com vantagem, você vem aqui e muda. Aqui em sussurrar, bota ativar sussurro. Jogada de dano automática, você marca jogar dano e crítico automaticamente. E aqui embaixo, adicionar desempate de destreza à iniciativa, deixe marcado. Que aí, como eu falei na ficha de treinador, sempre que você rolar a iniciativa e empatar com a de alguém, o seu resultado vai ficar com vírgula e o seu valor de destreza. Então, por exemplo, o Charizard aqui ele rolou 16 na iniciativa, mas o Blastoise também rolou 16. Pô, o Charizard tem 19 de destreza, ele vai ficar 16,19. E assim, automaticamente a ordem de iniciativa já vai desempatar. Configurado tudo isso, você vai vir nessa rodinha dentada e ele vai ficar configurado bonitinho dessa maneira, permitindo que você consiga clicar e fazer as rolagens através daqui. Então eu quero fazer um teste de força, só clicar, já vai rolar o D20 mais o seu modificador de força. Salvaguarda a mesma coisa, só clicar no nome e perícias também. Aqui são só os dados que você preencheu e se você quiser rolar a sua iniciativa de personagem é nesse dadinho daqui. Como pode ver, ele botou 8.19, 8 foi o resultado da rolagem, 19 porque é a minha destreza. A partir disso, galera, aqui já tem alguns moves configurados, eu vou mostrar para vocês como que faz, mas a ficha de vocês vai vir assim e você tem dois campos para preencher. Aqui embaixo vai ser apenas coisas que tem nome e descrição. O que você vai colocar aqui? Habilidades passivas do seu Pokémon, itens do seu Pokémon e talentos do seu Pokémon. Ou seja, exatamente o que no aplicativo normalmente fica aqui, além da descrição de itens e coisas do tipo. Essa parte é apenas descritiva. Então, por exemplo, meu Pokémon está segurando um Assault Vest, eu vou lá na loja de item, pego o nome e coloco aqui, e pego a descrição do Assault Vest e coloco aqui. Pronto! Assim que o seu mestre ou qualquer jogador perguntar o que você está segurando, você vem e clica aqui no nome e vai ser pingado no chat com um quadradinho informativo. Como eu falei, da mesma maneira, habilidades passivas ou talentos do seu Pokémon. Aqui em ações, você vai configurar os moves dele. Você vai clicar nesse mais e vai criar o seu ataque. E aqui você vai ter duas maneiras de estar configurando o seu move. Seja ele um move de CD ou um move de acerto. Se for um move de CD, você vai colocar a descrição dele aqui e a rolagem de dano aqui. Aqui do lado você vai escrever o tipo de dano. Então, por exemplo, como eu configurei esse move lança-chamas? Você vai no livro, dá um Ctrl F e escreve o nome do move. Flamethrower, ou bota o nome em português. E aconselho, bota um espaço e abre um parênteses. Assim sempre vai aparecer o move. Porque às vezes esse mesmo nome está escrito em outros lugares, como na aba de TMs, ou falando dessa habilidade em específica em algum canto. Então aqui você vai colocar o nome dele, seja em inglês ou em português ou os dois. Coloca a descrição e ao invés de você colocar essa descrição toda, coloca mais bonitinho. Coloca só o efeito, ó. Qualquer criatura atingida pela linha deve ter um sucesso em um teste de destreza CD18, que no caso você mesmo vai pegar do próprio aplicativo, aqui ó, CD18, e vai escrever aqui, sofrer um dano de fogo em uma falha ou metade de um sucesso. E se o move tiver um efeito secundário, escreve aqui também. Qualquer criatura que falhar um teste por 10 ou mais, ou rolar um resultado de 1 ou 2 de um teste, se torna queimada. O dano você vai colocar aqui embaixo, ó, eu coloquei exatamente igual no aplicativo, 4d12 mais 9. 4d12 mais 9. E aqui o tipo, você pode escolher fogo ou como eu gosto de escrever, do tipo fogo. E aí você vai rolar ele e vai ficar dessa maneira aqui no chat. O nome já vai rolar o dano e a descrição. Aqui você pode fazer algumas coisas mais interessantes. Por exemplo, você pode destacar o texto, deixando ele em negrito. E aí você coloca asterisco, asterisco e asterisco, asterisco. Dois asteriscos no início e no final da palavra ou da frase que você quer deixar mais escura. E assim eu acho que fica mais bonitinho, que chama mais atenção. Se você colocar um asterisco só, vai ficar em itálico. Mais pra frente eu vou estar ensinando uma página de macros que você consegue deixar o texto colorido, mas aí é só pra galera realmente perfeccionista. Agora, se você for configurar um move que possui uma rolagem de acerto, ou seja, ele não é um move de CD, aí você vai clicar aqui em ataque. E vai vir mais algumas opções. Dentre elas, as únicas que você vai ter que preencher serão o para atingir e ao atingir. Além do tipo de dano e a descrição. De resto, você não precisa mexer em nada. Você pode, mas não vai aparecer na rolagem nem nada, é só para você lembrar. Então aqui você pode configurar corpo a corpo à distância, não vai mudar nada.
Alcance você também pode escrever aqui, não vai mudar nada. Alvo, se é um alvo, mais de um alvo, enfim, também não muda nada. Para atingir, vai ser a sua rolagem de acerto. E aí, segundo o aplicativo, você vai colocar exatamente o valor que tiver ao lado de BA, que é o bônus de acerto. Lembrando, sem colocar o maisinho. Então, se o seu acerto é 9, você vai colocar aqui 9. E aí, automaticamente, ele já vai rolar um D20 mais o resultado que está aqui. Na parte de ao atingir, vai ser o dano desse move. E aí, você coloca, por exemplo, 4D10 mais 3. O tipo, você coloca aqui, dragão, ou, como eu falei, do jeito que eu gosto de escrever, do tipo dragão. E aqui embaixo na descrição, o Dragon Claw em específico, ele não tem efeito secundário, ele só causa o dano e é isso. Mas se você quiser, você pode colocar a descrição visual do move, que também fica interessante. Cola ele aqui e dessa vez eu costumo colocar em itálico. Coloca só um asterisco, bota o nome aqui, Dragon Claw, e pronto, esse move também está configurado. Clica no nome, ele já vai rolar aqui o acerto, realmente rolou um D20 mais um 9, que eu tinha colocado lá, e já rolou o dano. E botou aqui do lado do tipo dragão. A descrição do move. E sempre que ele rolar um crítico, ele já vai colocar o acréscimo de dano automaticamente do lado. Por exemplo, rolei algumas milhares de vezes, saiu um crítico, fica sempre verdinho. E ele já rolou 4D10 de novo aqui do lado. Lembrando que no crítico ele rola mais uma vez os dados e acrescenta ao resultado. Mas o modificador do atributo não é repetido, tanto é que ele não colocou o mais 3 aqui. E um adendo, galera. Realmente, também outra coisa ruim, entre aspas, da ficha do Pokémon. Você não consegue configurar o crítico aumentado. Coisa que na ficha de treinador você consegue. Mas você consegue sim configurar isso daqui. Colocando nessa parte de atributos e habilidades. E eu vou ensinar lá na frente. Aí na descrição eu devo colocar como você configurar um crítico de algum move, de algum poder, através das macros. E como envolve macro, eu realmente vou deixar isso para depois. Outra dica, a galera gosta de colocar imagem de ataque nos moves. Eu também amo, façam isso, vai deixar o chat muito mais colorido e a sua mesa mais dinâmica. E como é que você vai fazer isso? Você vai abrir colchete, fecha colchetes, abre parênteses, fecha parênteses. Entre as colchetes, você tem que colocar alguma coisa, qualquer coisa, seja barra de espaço, seja um X, seja qualquer coisa, qualquer dígito, mas tem que ter alguma coisa aqui. Entre parênteses, você vai colocar o link da imagem que você quer. Porém, prestem atenção, o link que você colocar aqui, ele tem que terminar no tipo de arquivo que ele é. Ou seja, ele tem que terminar em .jpg, .png ou .gif. Exemplo, eu pesquisei essa imagem aqui no Google, vou clicar com o lado direito, copiar o endereço da imagem e vou colar aqui em cima. Veja que o link dessa imagem não terminou em PNG, em nada. Mas aqui o PNG dele, ó, .png. Então o que você faz? Você vai apagar tudo que tiver depois disso e aí sim você pode copiar e colar aqui entre os parênteses. Agora o seu Dragon Claw vai ter uma imagem representativa dele. Para GIF fica um pouco difícil você achar no Google porque alguns GIFs comparados. Vem aqui em ferramentas, põe tipo e GIF. E aí agora sim você consegue achar uns GIFs animados por aqui. Copiei o link, está terminado em .gif, show, vem aqui e cola da mesma maneira. E aí pronto, novamente o Dragon Claw com um crítico bonito, tem agora um GIF para representar ele. Agora, duas dicas de ouro, galera. Algumas imagens, mesmo que você copie elas, elas vão ter um link caótico, que não vai ter nem .png nem nada, não tem, simplesmente não tem. O que você vai fazer? Copia, abre um site chamado Ingur, que inclusive já deve aparecer algumas imagens do meu treinador aqui, bonitinho. E aí você arrasta essa imagem para cá. Você aceita o termo de política aqui, confirma. E aí prestem atenção, tem que aparecer esse aviso aqui em cima. Enquanto não aparecer esse aviso, não copie a imagem porque vai dar bug. E aí o que você faz? Você vai clicar em copiar link? Não! Porque se copiar link, ó, você vai ver que vai ter um negócio nada a ver que não termina com nada. Você vai clicar com o lado direito, abrir a imagem em uma nova guia e agora sim, terminado em JPEG, você vai copiar e colar aqui. Também serve para GIFs. Se você tentar arrastar a imagem para cá e não for, é porque essa imagem termina em .html. Então você vai copiar a imagem, vai abrir o seu Paint, vai dar Ctrl V, Ctrl A, Ctrl C, e aí você vai dar um Ctrl V aqui dentro do Ingo, e vai salvar a imagem da mesma maneira. Esperou carregar, abre o link em outra página e copia. Segunda dica de ouro, para você achar GIFs maneiros de Pokémon ou imagens também, pesquisa por Pokémon Arquivo e escreve o nome do seu Pokémon, Charizard. Site BR muito brabinho que o cara fez, ótimo para você achar imagens. Ó, aqui tem todos os moves que o Charizard usou em anime ou em jogo, qualquer coisa. Você consegue pegar o GIF e você pode dar um Ctrl F e escrever pelo nome, ó. Charizard envolto de Z-Power. Cadê? Aqui, ó. Charizard usando Super Sonic
Sky Strike, que provavelmente é o Z-Move dele. Ó, lança-chamas é o que não falta de imagem pro Charizard. Se você quiser algum move específico que não tem aqui, vai nesse Netflix. Não sei porquê, mas aí você vai ter aqui os tipos dos moves. Você clica, por exemplo, venenoso. E aí vai ter uma galeria de imagens só de moves venenosos. Sludge, Sludge Bomb, o que for. Todos os moves desse tipo, ou a maioria deles, vão estar aqui, seja em GIF ou imagem também. Dito isso, é só isso para você configurar a ficha de Pokémon. Simples, fácil, rápido. Configura os moves aqui, os itens e habilidades passivas aqui e os atributos. Acabando aqui, se você quiser ainda ver coisas sobre fichas, vai estar aí na descrição a parte de botões para as fichas, ou botões de macros, qualquer coisa que eu tenha botado na descrição com botões. Que aí eu vou estar ensinando vocês a fazer isso aqui, ó. Clica no token do personagem sem precisar abrir ficha nem nada. Você já vai ter todos os moves dele aqui, a iniciativa, os moves direitinho, com efeito visual ainda, ó. Rolei Dynamic Punch, rolei um High Horsepower, um Ice Punch, qualquer coisa, sem precisar abrir ficha. Treinador, tá aqui, ó. Tá aqui uma Pokébola, tá aqui uma Luxury Ball, que tá com uma imagem horrorosa porque deve ter te configurado. Tá aqui também o Mestre de Batalha, que é a habilidade do Ace Trainer. Já rola automaticamente pra mim, um D6. E como eu falei, alguns efeitos muito brabinhos, por exemplo, lança-chamas, tá aqui, ó. Antigamente era em cone, né, galera? Pokémon 5E não é mais, agora é em linha. Mas vocês entenderam, ó, um Solar Beam, ó, vai vir um laserzão bolado. No caso, esses aqui são os efeitos antigos do Roll20, hoje em dia já tá bem melhor. Por exemplo, ó, um lança-chamas aqui, ó, Vapo. Então procura lá essa parte do vídeo que eu tô explicando isso. Agora, antes de dar continuidade para esses ícones aqui em cima, eu vou estar ensinando mais algumas coisas do token do personagem. Mas antes, galera, faça o seguinte, segura Alt e clica 2 vezes no seu token. Se aparecer essa tela e não a sua ficha, o seu token não está linkado à sua ficha. Por mais que você tenha jogado a sua imagem aqui, esse token não está representando a ficha do seu personagem, porque ele já deveria puxar algumas informações específicas da ficha, coisa que ele não está fazendo. Quando isso acontece, você tem que notificar o seu mestre, porque só ele consegue fazer isso. E aí, se quiser, marca ele nessa hora do vídeo, ou mostra para ele o vídeo que eu ensinei tudo sobre o Roll20 para o mestre, e aí ele vai ter que estar fazendo isso aqui, ó. Ele vai clicar 2 vezes no seu token, e provavelmente aqui nessa parte de representa o personagem vai estar como token genérico nulo, por isso esse token não está linkado à ficha. Você vai clicar aqui e você vai clicar no nome do personagem que estiver representando esse token. E aqui tá zoado, mas esse Blastoise está renomeado como Gary aqui. Mudei para Blastoise, pronto, só para ficar conveniente. Aí você vai vir aqui e marcar Blastoise. E antes de salvar, você vai clicar atualizar token padrão. Pronto, aí você salva e agora sim esse token está ligado à ficha dele. Agora quando eu segurar Alt e clicar 2 vezes no token, vai abrir diretamente a ficha desse personagem. E agora eu vou mostrar mais algumas coisas sobre o token. Primeiramente, você pode mover ele simplesmente arrastando. Mas perceba que sempre que você soltar o token, ele vai acabar ficando fixo em uma grid. Se você quiser que ele fique em qualquer lugar que você soltar, é só pressionar o Alt enquanto você estiver movendo. Você também pode mover o token pela setinha do teclado. E aí, no caso, ele sempre se move fixo na grid. Outra coisa que você também pode fazer é deixar medidas por onde seu personagem passa, se você também não quiser usar essa opção daqui. Assim que você vai mover o seu personagem, antes de você soltar ele, você clica com o lado direito. E assim vai aparecer esse caminho amarelo, que já está contando a distância que seu personagem está andando, e isso aqui ainda vem com uma função bônus. Sempre que você soltar o seu personagem, você que fez isso não vai estar vendo nada. Porém, qualquer outra pessoa que não seja você vai acabar vendo o seu personagem fazendo esse movimento aqui. Outras coisas sobre o seu token, infelizmente, como jogador, você não consegue aumentar ele ou virar ele para o outro lado. Isso é uma coisa que somente o mestre vai poder fazer para você. Porém, você pode ao menos girar o token. Incrível função do Roll20 de você poder girar o token. Parabéns, Roll20. Grandes ferramentas. Clicando 2 vezes, você vai poder configurar a barra de vida desse personagem. Coisa que, se for um Pokémon e você for teimoso, você vai colocar aqui o valor máximo e o valor mínimo. Por exemplo, 10 e 10. E aí vai aparecer uma barra de vida embaixo do personagem, ou em cima, vai depender de como seu mestre configurou as barras de vida. E aí você pode digitar essa vida através daqui, da mesma maneira como o aplicativo. Você apenas clicou no círculo e não precisa clicar aqui dentro. Você apenas digita o quanto você quer, menos 5. E dá um Enter. Já alterou sua barrinha de vida. Da mesma maneira, se você quiser subir a vida, clica no ciclo e digita mais 5. Volta para 10. E se você colocar uma quantidade de vida que está acima disso daqui, vai aparecer um maisinho na sua barra de vida. Por exemplo, vou botar mais 2. A vida máxima é 10, mas ele está com 12, vai ter um maisinho aqui.
Isso não aconselho você utilizar como se fosse vida temporária. Vida temporária, configura aqui, no azulzinho. Que quando você configurar, provavelmente não vai ter a barrinha. Lembrando, a barrinha ela só aparece quando você coloca um valor máximo. E agora sim você tem duas barrinhas para você editar aqui. Agora, caso seja um token do treinador e você realmente vai utilizar a barra de vida do treinador, você vai novamente chamar o seu mestre. E aí você vai marcar esse tempo do vídeo para ele. E mestre, se você ou seu jogador estiver querendo configurar uma barra de vida para o token do personagem, que seja automática com a ficha dele, você vai jogar esse token no mapa, vai clicar duas vezes nesse token. E aqui em representa o personagem, lembrando, se tiver como token genérico nulo, você vai vir aqui e marcar o nome do personagem que ele estiver representando. E aqui nas barrinhas, você vai colocar o atributo respectivo delas. Se for vida, você vai escrever HP. Marca HP aqui e pronto, automaticamente já pegou a barra de vida que o próprio jogador já configurou aqui. Ponto de vida máxima, ponto de vida atual. Dá um salvar alterações e já está a vida dele aqui. Agora você, jogador, consegue mexer a sua vida tanto aqui quanto na ficha. Ele vai alterar automaticamente. Então se eu botar 15 de vida aqui, vai abrir a sua ficha, os seus pontos de vida atuais se tornaram 15. Mestre, se você quiser botar a vida temporária, você coloca aqui HP, desce umzinho e tá aqui HP Temp, que representa a vida temporária desse treinador. Só que vida temporária nunca vai acabar configurando o máximo, então ele não vai ter barrinha, mas o jogador consegue alterar ela aqui. E lembrando, mestre, após você ter feito isso, somente esse token daqui vai estar configurado. Se eu arrastar de novo, abrir um outro mapa e arrastei um novo token, ele vai vir todo desconfigurado. Como é que você vai manter esse token configurado para sempre? Você vai clicar atualizar token padrão e salva. Agora sim, sempre que o jogador jogar a ficha dele em qualquer mapa que seja, a vida dele está configurada e linkada com a ficha do treinador. Dito isso, como jogador, outras coisas que você também pode fazer. Aura. Isso aqui é para deixar uma área fixa ao redor do seu personagem. Por exemplo, eu quero botar uma área de 10 metros ao meu redor na cor vermelha. Salvei. E aqui tem uma área de 10 metros ao redor. Sempre que eu mexer, essa área vai estar movendo. Isso aqui é bom para alguns moves, como por exemplo Sunny Day, Rain Dance, que é uma área que, pelo menos até o momento atual do sistema, ela segue sempre aquele que conjurou ela. Se você não estiver vendo essa área, ou se algum outro jogador usar a área e você não estiver vendo a área dele, novamente você vai chamar o seu mestre. E aí o seu mestre vai lá no jogo dele, configurações de jogo, ele vai vir aqui em configurações padrão de jogo e vai estar marcando essas duas opções, Aura 1 ver, Aura 2 ver, e vai estar salvando. Para tirar essa aura, clica no seu token de novo e aqui você apaga, não coloca 0, você apaga tudo que tiver aqui dentro e dá salvar alterações. Porque se você colocar 0, ele vai interpretar que é só uma grid e aqui vai continuar vermelhinho ao redor do token, se for um token transparente, né? Se for um token animado, você consegue pausar essa animação. Da mesma maneira, você tem mais algumas configurações para fazer. Você consegue, por exemplo, vir em animação e parar o loop. E aí ele vai animar mais um pouquinho e logo vai parar, se tornando assim uma imagem estática. E aí, se você quiser que ele apenas haja uma vez, clica de novo, ele vai fazer mais uma volta e vai pausar no final da animação. E aí, por exemplo, uma enfermeira de olho aqui bonitinha, ela quer fazer um comprimento, ela vem aqui, faz e parou. Não fica aquele loop dela fazendo o comprimento eternamente. Enfim, mero detalhe. Agora, outra coisa sobre o seu token é essa parte daqui de baixo. Aqui são os marcadores de token, que eu espero que o seu mestre, se ele estiver narrando uma mesa de Pokémon Mundo Perfeito ou Pokémon 5E, não estejam esses ícones, mas sim estejam os ícones do próprio RPG. Mas, de qualquer forma, esses aqui são os ícones padrões do Roll20 e os marcadores de token é apenas para sinalizar que o seu personagem está passando por alguma condição. E aí vai da sua cabeça, se tivesse esse daqui. Ah, ele está queimando, ou ele está escondido, ou está dormindo. Para desmarcar, só sair desmarcando eles. Também tem as corzinhas e o famoso X de morto. Você também pode colocar números em cima desses marcadores de token para representar quantos turnos faltam ou quanto que você estacou de tal habilidade. Basta você colocar o mouse em cima sem clicar e aí você digita um número, por exemplo 5. E aí vai ter esse valor aqui em cima. E pode mudar o número da mesma maneira só clicando os números por cima, 4, 3, 2, 1, ou desfazer clicando no símbolo. Dito isso, para token é tudo e agora vamos dar continuidade a essas outras coisas que estão aqui em cima. Esses livrinhos vocês podem ignorar, isso aqui é um compêndio de D&D, é onde você consegue puxar itens de D&D, fichas, habilidades de classe, de raça e coisas do tipo. Se você estiver jogando uma mesa medieval, até pode servir,
Por exemplo, se o seu mestre estiver misturando D&D com Pokémon, você consegue puxar os itens por aqui e eles já vêm configurados. Você puxa uma espada e já vem ela configurada certinho, o dano, o alcance, as coisas. Fora isso, se não for uma mesa de D&D, pode pular. Isso aqui é a Jukebox, vai mostrar as músicas que o seu mestre está tocando atualmente. Aqui em coleção você consegue configurar algumas macros e tabelas roláveis que o seu mestre configurou. Infelizmente os jogadores não conseguem criar tabelas roláveis. Então se você tiver algum personagem que tem múltiplas formas, por exemplo, esse Golett aqui, o token dele eu consigo mudar de lado, fazendo ele ficar de costas, fazendo ele ficar sentado e quantas imagens eu quiser tacar aqui. Da mesma maneira eu consigo rolar um lado aleatório e aí ele automaticamente vai mudar aqui sozinho. Se você quiser isso, você vai ter que pedir para o seu mestre para ele fazer a tabela rolável e aí você envia as imagens. Ou você pode enviar direto uma tabela rolável criada por você, feito por uma outra mesa sua, que no caso vai ser através da extensão do VTTS, para poupar o esforço do seu mestre. Você vai montar a sua tabela rolável, vai mandar o arquivo para ele e ele automaticamente vai importar para o jogo dele. Coisa que eu já vou estar ensinando mais pra frente, é só olhar aí na descrição do vídeo o tempo que eu falo da extensão do VTTS. Essa parte de baralho você pode ignorar, e aqui configurações do Roll20. Aqui é o seu nome de exibição, no caso, esse aqui é o seu nome de perfil. Mas caso você queira mudar o seu nome de perfil para essa mesa apenas, você vem aqui e pode editar ela. Isso daqui, galera, nem pensa, já logo desmarca, organizar ações de token alfabeticamente. Por quê? Eu vou ensinar para vocês já nesse vídeo como fazer botões para vocês não precisarem abrir a ficha do personagem. Vocês podem rolar os moves, rolar a iniciativa, simplesmente clicando no token e aqui em cima vai ter uns botõezinhos. Desmarcando essa opção, esses botões vão ficar na ordem que você quiser customizar. Então vai te dar muito mais liberdade para isso. Então sempre deixe essa opção desmarcada. Aqui tanto faz. Acessibilidade, aqui você também pode colocar o Roll20 no modo escuro, da mesma maneira como esses 3 pontinhos aqui. De resto, meio que tanto faz, vai a seu critério. Gráficos é apenas para as animações do Roll20, você pode mudar os quadros por segundo, ativar ou desativar os gráficos animados, se estiver muito pesado para o seu PC, e vai mais do seu caráter mesmo, se você quer tirar ou manter algumas animações. Áudio e vídeo. Jogador, se você estiver reclamando do volume da música do seu mestre, pelo menos se ela estiver muito alta, você está errado, porque você mesmo pode vir aqui e alterar o volume da música que estiver tocando. Se estiver muito baixa, aí realmente você fala com o seu mestre, pô, tá baixo, aumenta isso daí. Porque como padrão para você já vem no volume máximo. Aqui embaixo é para você configurar voz e vídeo. O Roll20 ele serve também para você fazer chamadas. Que aí no local de onde está a sua imagem de jogador, vai estar sua webcam ou seu áudio ligado. Por padrão, o seu próprio navegador não vai autorizar o seu áudio e vídeo de tocar aqui. Então mesmo que ele esteja ligado, aqui por padrão vai estar desligado, a não ser que você habilite seu navegador para pegar o seu fone. Se o som de alguém estiver duplicado, ou o seu som estiver sendo duplicado, ou o seu vídeo sendo aberto na webcam, é só vir nessas opções e botar nenhum e nenhum. E aqui embaixo você também consegue configurar seus dispositivos de áudio, provavelmente para configurar a qualidade de áudio. Opções de texto no chat, a única opção que você pode marcar se você quiser é ativar a data e hora do chat. Aí aqui em cima vai mostrar a hora que esse jogador fez tal rolagem ou escreveu tal coisa. Às vezes é interessante deixar marcado. Limpar registro de chat, vai limpar todo o chat, vai deixar ele zerado, mas somente para você. E também somente para esse momento atual. Se você resetar o site, toda a descrição do chat vai voltar novamente. Isso aqui é algo apenas momentâneo e só para você. Opções de dados, você tem como ativar aqueles dados 3D que eu mostrei no início do vídeo. No caso, você vai clicar esses dois. E sempre que você fizer uma rolagem no chat, /roll 3D10, botei 2D10 no caso aqui, ele rolou os 2 dadinhos e o resultado que apareceu no dado é o mesmo resultado que mostrou aqui. Também serve para os ataques. Sempre que você for fazer um ataque, ele vai rolar os dados, tanto do dano quanto do acerto. É apenas por questão visual mesmo. E o que acontece? Quando você ativa isso daqui, todos os jogadores, incluindo o mestre, vão ver essa rolagem. Isso não é algo só para você. Porém, ativar ou desativar isso daqui é algo individual. Então você pode estar com isso aqui desativado, mas o seu amiguinho está ativado. E aí sempre que esse amiguinho rolar, vai aparecer os dados dele. Mas se para você está desativado, na hora que você rolar, não vão aparecer os dados. Para fazer isso, mirem, só clicar na tela. Atalhos de teclado, tem alguns atalhos aqui do Roll20, só para você saber, para fazer alguns comandos mais rapidamente. E Character Sheet Settings, não precisa digitar isso daqui. Dito isso, galera, eu ensinei tudo de básico do Roll20 para você como jogador. Já pode começar suas mesas, brincar à vontade. A partir de agora, eu vou estar ensinando as coisas maneiras de você estar fazendo no Roll20, que eu aconselho muito. E galera, de verdade, ouve o que eu estou dizendo. Se você está jogando uma mesa de Pokémon,
faça o que eu vou ensinar agora. É você configurar botões para os ataques e ações do seu Pokémon. Isso vai agilizar a sua mesa 100%. São simplesmente botões que vão aparecer assim que você clicar no seu token, sem precisar abrir ficha. Mas antes de eu ensinar isso, lembre-se, vem na ordem orientada e desmarca essa opção organizar a ação de token alfabeticamente. Deixe ela desmarcada. E como que eles vão funcionar? Qualquer coisa que você é capaz de rolar, ou seja, qualquer coisa que vier para o chat, você tem como transformar em botão. Seja a iniciativa, seja uma rolagem de atributo, seja uma ação, um poder, um move ou um texto de um item. Então vamos lá, como você vai fazer isso? Vou rolar aqui o lança-chamas. Você vai clicar nessa aba de escrever do chat, vai clicar seta para cima. E fazendo isso, ele vai pegar o template, ou seja, a macro, o código da última coisa que tem rolada no chat. E aí você vai clicar aqui, Ctrl A, Ctrl X. Você vai vir em atributos e habilidades, adicionar. Vai pegar aqui lança-chamas ou flamethrower, como você quiser chamar. E esse daqui vai ser o nome que vai ficar no botão. Então não é esse nome que vai aparecer aqui nem nada. Você pode colocar o que você quiser, pode colocar um emoji de um foguinho aqui. Enfim, vai do seu jeito. Por exemplo, nomeei como lança-chamas e vou colar aqui. E pronto, você clica aqui no Vzinho. E agora você tem duas opções, mostrar na barra de macro ou mostrar como ação de token. Qual que é a diferença de cada um deles? Barra de macro vai deixar esse botão fixo para sempre aqui embaixo. Independente se a ficha estiver aberta, se o token estiver clicado, sempre vai estar esse botão aqui. Isso eu aconselho você deixar para algo que o seu personagem faça sempre, ou uma rolagem qualquer que você sempre vai usar, ou uma macro que você criar aqui. Mas o que eu aconselho você fazer para personagens é você deixar como ação de token, e aí sim vai aparecer aqui em cima. Só que preste atenção, não apareceu. Se não apareceu, é por dois motivos. O primeiro, se você tiver acabado de configurar uma macro e não ter aparecido aqui, é porque o seu token está selecionado. Só clicar em qualquer lugar e depois clicar nele de novo. Pronto, já apareceu o lança-chamas. Segundo motivo, se não estiver aparecendo, é porque esse token não está linkado à ficha. E aí vai ser aquele mesmo problema, você vai chamar o seu mestre, ele vai abrir seu token, vai vir aqui em representa o personagem, vai marcar o nome do personagem que esse token representa, vai clicar aqui em atualizar para token padrão e vai salvar. Aí sim, quando você clicar no seu token, já vai aparecer todos os botões. E bom, lembra quando eu pedi para vocês desmarcarem aquela opção de deixar em ordem alfabética? É porque assim agora você pode colocar isso aqui em qualquer ordem que você quiser. Eu quero que a iniciativa fique na frente, os moves fiquem depois. Eu, por exemplo, gosto de botar separadores. Por exemplo, isso daqui tá vazio, tá ligado? É só pra colocar o nome, eu venho e coloco aqui entre a iniciativa e os moves. Aí fica meio bonitinho assim, sabe? Iniciativa, barrinha, moves. E alguns Pokémon, inclusive, deixo ainda mais organizado. Eu botei, por exemplo, iniciativa e descanso curto, barra, habilidade passiva. Aí tá aqui a habilidade passiva dele, caso alguém queira saber. Ou caso a habilidade passiva dele tenha algum efeito. E aí eu botei aqui moves, e tá aqui a lista de moves desse Pokémon, moves do nível 2. No caso, essa daqui é uma ficha de Pokémon da One Shot do Professor Carvalho, por isso que eu botei move nível 2, move nível 1. Mas enfim, você organiza do jeito que você quiser. E como eu disse, serve para iniciativa, serve para teste de atributo. E vamos lá, a partir disso, vou ensinar a vocês todas as macros que eu mais utilizo no dia a dia. Primeira de todas, a mais simples no comando não é nenhuma macro, é um comando que você pode usar no seu chat, que é barra talk to myself. Dá um enter e agora tudo que você escrever no chat vai aparecer somente para você. E é esse o momento perfeito que você pode testar sua macro, suas rolagens, qualquer coisa. Caramba, quero ver se um bagulho dá muito dano. Vai e rola aqui nesse talk to myself. E se você der um F5 no site, você resetar ele, isso também vai ser apagado para sempre. Para você voltar a falar normalmente no chat, só escrever de novo barra talk to myself. Aconselho, para questão de praticidade, você vem aqui nesses três botões, adiciona uma macro e escreve ela aqui. Coloca o nome que você quiser, coloca o comando barra talk to myself, salva e clica nessa opção barra. E aí sempre que você quiser falar sozinho, clica no botãozinho aqui. Fala sozinho, cansei de falar sozinho, tô me sentindo solitário, clica de novo no botão e pronto, você já está de volta para o chat. Agora vamos lá, vocês já sabem que o barra R e um dado qualquer vai rolar o dado aqui. Da mesma maneira como eu também ensinei que se você colocar colchete, colchete, fecha colchete, o dado que você escrever aqui dentro também vai ser rolado, sem precisar colocar o barra R. Isso pode ser utilizado para você colocar no meio do texto. Então, por exemplo, aqui tem o famoso Pikachu, um Pokémon que ninguém conhece. Ele tem a habilidade passiva Static, que sempre que ele é acertado por um move corpo a corpo, o atacante tem chance de ficar paralisado. E aí, ignorando toda essa tralha aqui que eu também vou ensinar vocês, que eu quis botar cor na letra, né, para ficar bonitinho,
Logo, logo vou ensinar vocês a fazer isso. Mas tá aqui, ó, resultado. Eu já coloquei entre colchetes a rolagem para você fazer. Também coloquei um sistema para você saber se acertou ou se errou, como um sisteminha de cor, que é o CF para crítico em falha e CS para crítico em sucesso. Já vou ensinar isso a vocês também. Mas olha como ficou bonitinho. Tá aqui a passiva, tá a descrição, tá o paralisado em cor amarelinha aqui, né? E ele já rolou aqui o resultado. No caso tá em vermelho, então é porque não pegou. Se eu rolar de novo, ó, saiu 20, então pegou, o cara tá paralisado. Outra coisa, ensinando vocês, a galera que odeia matemática, odeia fração, essas coisas, você pode fazer números multiplicarem ou dividirem nos seus cálculos. Para multiplicar, você vai usar o asterístico e para dividir, você vai usar barra. Então, por exemplo, eu botei colchete, colchete, duas vezes o resultado entre 1d4 mais 2d4. Então, primeiro ele vai fazer isso daqui, depois ele vai multiplicar por 2. Então aqui, ele fez 3 mais o 3 mais 1, ali do 2d4, deu um total de 7, vezes 2, 14. A mesma coisa, se eu quisesse dividir, era só ter colocado barra ao invés do asterístico. Com isso, vamos realmente começar a entrar na parte de macros. Existe uma macro que você pode utilizar bastante na sua mesa, que é o KH1, ou melhor, Keep Highest, ou o KL, que é o Keep Lowest. O que acontece? Você vai utilizar aqui chaves e chaves, e aí você vai colocar dentro dele resultados que você queira saber qual vai ser o maior ou qual vai ser o menor. No caso eu coloquei 3d10, 3d10. Digamos que eu tenho aquele talento atacante bestial, em que eu rolo o dado duas vezes e eu posso pegar aquela rolagem que for maior. Da mesma maneira, sabe o move, aquele em letra maiúscula que o aplicativo usa, qual é o atributo mais alto entre, sei lá, força e destreza? Você pode colocar aqui também um comando de força ou de destreza, e ele vai pegar sempre o resultado maior. Ignora esse mais 7, é porque você pode colocar um complemento após o KH1. Mas, colocando de novo, vou rolar esse exato resultado. Lembrando, sempre que você for fazer uma rolagem, você tem que colocar ele entre colchetes. Então, colchete, colchete aqui, colchete, colchete lá. E aí pronto, ele rolou esse 25. O que ele fez? Ele rolou o 3d10 duas vezes e escolheu o maior resultado entre eles. No caso foi esse 8 mais 2 mais 8, que vai dar um resultado de 18. Foi muito maior do que o outro resultado, que é 6 mais 4 mais 1, que daria 11. 18 mais 7 dá exatamente 25. Onde você pode colocar isso? Você pode colocar diretamente nessa parte de ao atingir, que seria o dano do seu move. Porém, lembre-se, aqui você não precisa colocar o colchete, colchete. Colchete, colchete é só se você quiser colocar no meio do texto. Aqui já é um template que ele já está rolando o que está aqui dentro, então você não precisa fazer isso. Vamos lá, eu tenho um Dragon Claw. Meu Charizard, ele tem o talento atacante bestial. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, botar chaves, chaves, fecha chaves, fecha chaves. Vou repetir esse 4d10 com vírgula, então vírgula 4d10. Do lado do chave chaves eu vou escrever KH1. E esse mais 3 também vai ficar aqui do lado. Vou copiar, vou colar aqui dentro e pronto. Sempre que eu lançar um Dragon Claw, ele vai escolher o maior resultado. E já vai somar com seu bônus automaticamente. E não tem problema com crítico. Se critar, ele apenas vai rolar um outro dado, sem o KH1, naturalmente, e vai acrescentar diretamente aqui. O KH1 também pode servir para vantagem, se você parar para pensar, você está rolando duas vezes um resultado e está pegando maior. Então se você tiver um move, por exemplo, o Fly, o Phantom Force, que é uma rolagem de acerto na vantagem sempre, você pode colocar isso daqui, porém não dessa maneira, você não vai colocar nesse para atingir. E aí vem uma parte um pouco mais complexa, você vai ter que editar o próprio template dessa rolagem aqui, no caso, somente em atributos e habilidades. Então vamos lá, eu quero que o Dragon Claw sempre esteja na vantagem. Tem aquilo também, né? Ah, beleza, você pode simplesmente só marcar a opção de vantagem aqui em cima. Mas caramba, pô, você tem um move que vai sempre rolar na vantagem. E eu não quero ficar abrindo a minha ficha. Então vamos lá configurar. Dragon Claw. Venho aqui, seta pra cima, Ctrl A, Ctrl X, atributos, adicionar. Vou escrever aqui Dragon Claw e vou colar aqui. E aí você vai procurar isso daqui. Asterisco, nome do personagem, D20. Você vai apagar isso daqui. Vai abrir chaves, fechar chaves. Dentro das chaves você vai colocar um D20, um D20 e aqui KH1. Só isso. Agora sempre que você rolar o Dragon Claw, ele vai estar rolando duas vezes e escolhendo o maior resultado. Aqui ele rolou 14 e 2, ele já pegou esse 14, já somou com 9 e deu 23. E assim, novamente, vai estar o botão aqui, eu vou rolar sempre na vantagem, não está, porque eu não botei o Show as Token Action. Agora sim, vai estar o botão aqui, Dragon Claw, rolou, e é isso, tá na vantagem sempre. Da mesma maneira, se você quiser rolar sempre na desvantagem, em vez de H, você vai colocar L, que é Keep Lowest.
Outro detalhe, por que que tem esse 1? É porque você está escolhendo um resultado entre os vários aqui dentro para ser o maior. Você pode colocar 2. Então, por exemplo, eu tenho vários dados para rolar, mas eu quero o resultado de 2 deles mais alto. Vou botar KH2, colchete no final, colchete no início, rolou. Ele acabou somando os dois dados mais altos. Aqui no caso você consegue ver que é o 20 e o 19, dando exatamente 39. Não tem muito motivo prático para usar isso no sistema, mas é só ensinando do macro para vocês. Agora, macro de pergunta. Quando você vai utilizar uma macro de pergunta? Por exemplo, eu tenho meu lindo, maravilhoso Golett aqui. O Golett, ele tem um move chamado Rollout, que para quem não sabe, cada vez que você usa o Rollout, aumenta ainda mais o dano dele. Da mesma maneira, ele tem um move chamado Defense Curve, que também, caso você não saiba, após você usar Defense Curve, sempre que você usar o move Rollout, o dano vai ser dobrado. Então, caramba, eu vou ter que ficar calculando isso na hora, o tempo todo? Não, meu guerreirinho. Olha o que eu já fiz, eu vou clicar no Rollout e ele já vai me perguntar quantas vezes eu estou usando ele em seguida, vou colocar 3 vezes. Se eu usei Defense Curve ou não, vou colocar aqui sim, e aí ele vai dobrar os dados de dano. E se eu quero texto ou não, porque Rollout tem um texto gigantesco, ó, como vocês podem ver. Vou colocar aqui não. Rolei. Tem o efeito visual lindo que eu ainda vou ensinar vocês a fazer. E tá aqui, rolou o ataque normalmente e o dano 8d6. E olha o detalhe também, além disso o meu Golett tem atacante bestial. Então ele, além de ter essa tralhada de dado pra rolar, ele ainda vai rolar todos eles 2 vezes e escolher o maior resultado. Então eu misturei essas duas macros em um só botão. Aonde que você ia conseguir fazer isso normalmente numa ficha? E vamos lá te ensinar como que você vai mexer com perguntas. Vou estar mostrando no bloco de notas porque ele é um pouco mais complexo. Essa é a macro de pergunta. É muito simples, mentira, não é. A macro é essa daqui, interrogação, chaves, e logo em seguida você vai escrever a sua pergunta, ou o texto que vai vir na caixinha. E aí você vai colocar esse dígito, que é o dígito que está no lado de Shift. Não sei se você tem, mas é aquela barra na vertical. Clica Shift e clica o botãozinho que está na direita dele. E aí a opção 1 vai ser a primeira resposta, e aqui em resposta vai ser o que ele vai substituir na macro. Da mesma maneira, a opção 2 vai ser a resposta 2 e o que ele também vai substituir na macro. Por exemplo, vou colar exatamente essa macro no chat. Lembrando, começa com colchete, colchete, finaliza com colchete, colchete e cola a macro no meio. Só que ao invés desse resposta 1, resposta 2, eu vou colocar um valor. Vou colocar 2d4. E aqui eu vou colocar um 2d10. E pronto, aqui está a pergunta, que é onde eu tinha escrito realmente pergunta, opção 1, opção 2, submit. E pronto, ele já rolou aqui, ó, 2d4, que era a primeira opção. Colei aquela mesma macro aqui, só que agora eu vou usar a segunda opção. Opção 2, submit, pronto. Ele rolou o 2d10, que era a segunda opção. Você pode colocar quantas perguntas você quiser na sua macro e quantas opções também você quiser. E também você pode colocar uma opção de escrita, você não precisa colocar uma opção 1, opção 2. Basta você vir aqui e apagar essas opção 1 e opção 2. Bota só aquele tracinho na vertical e já logo fecha. Aí, se você colocar essa macro aqui, ele vai te fazer a pergunta e o valor que você escrever aqui vai aparecer lá. Ou a palavra, ou qualquer coisa que você escrever aqui. Vou botar 20 e apareceu 20 ali. Escrevi olá, vai aparecer olá ali. E vamos lá, aonde você vai colocar isso? Primeiramente, como eu fiz com o Golett, antes de colocar naquela macro, eu coloquei no próprio ataque. E tá bem aqui, ó, no ao atingir, tá uma macro gigantesca que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tudo isso daqui tá naquele ao atingir dele. A pergunta, número de usos, se for a primeira vai ser 1, o segundo 2, porque esses valores aqui estão multiplicando, ó. Você vê que tem um asterisco aqui de multiplicação. É quantas vezes ele vai multiplicar o dado de dano. Usou Defense Curve? Se não, o valor é 1. Se sim, o valor é 2. No caso, esse daqui é o dado padrão do Move. No nível 1, o Move vai dar 1d6. Se eu usar Defense Curve, ele vai botar para 2 dados de dano. E isso vai ser multiplicado pela quantidade de usos que eu usei esse Move. A mesma coisa vai se repetir aqui, e ele vai rolar um KH1 de todo esse valor. E ainda vai somar 4. E galera, se você tá achando que isso aqui é difícil de montar, você tá certo, porque nem eu montei essa macro. E não precisa, galera. Vai no famoso Gemini ou Gemini e escreve aqui, quero uma macro de Roll20 com perguntas. Ele deve fazer a pergunta de tal maneira, esse resultado tem que multiplicar com a pergunta de tal maneira. Quero que você role todos os dados 2 vezes e saia o maior e pronto. Lembre-se, vem aqui no rápido e coloque raciocínio. Ele vai fazer a macro bonitinha para você. Ele fez essa macro aqui para mim de primeira e funcionou.
Cola no chat e testa. Se funcionar, você vai e coloca na ficha do seu personagem. Simples assim. Dito isso, vamos para a próxima. Crítico e falha crítica. Cara, sempre que você fizer uma rolagem, ó, um D20, você pode colocar CS para sucesso crítico ou CF para falha crítica após a rolagem. Então, um D20, CS, e aí você vai colocar um maior que, se for para sucesso crítico, ou um menor que, se for para falha crítica. Lembrando, apesar do símbolo ser maior ou menor, na verdade, aqui ele funciona como maior ou igual, ou menor ou igual. Ou seja, todo número que você colocar após ele também vai ser considerado crítico. Então, um exemplo, vou colocar CS 15. Então, sempre que a rolagem for 15 ou superior, ele vai ser considerado crítico. Vou copiar e colar várias vezes ele aqui para vocês verem isso. Caraca, não tive nenhuma sorte de sair um 15 ali. Pronto, vocês viram aqui, ó, tem um 15, ele está verdinho e todos os valores acima de 15 também estão marcados em verde. Da mesma maneira, você pode acrescentar logo após isso um CF de falha, botar um menor que e escrever 14. E agora, todos os valores de 14 para baixo vão ser falhas críticas, todos os valores de 15 para cima vão ser sucessos críticos. Dessa mesma maneira. Tá tudo bonitinho aqui, ó. O 14 está em vermelho e o 15 está em verde. Para que eu vou utilizar isso, Mixmaster? Simples, dois motivos. Primeiro, porque é bonito pra caceta. Por exemplo, quando eu ensinei a passiva do Static aqui do Pikachu para vocês, ele apenas já mostra se você passou ou não passou. Precisa nem pensar no número, dane-se, rolei Static, tá vermelho? Não passei, acabou. Se tá verde, é porque passei. Agora, o motivo realmente válido para você usar isso é o que eu falei anteriormente. Ficha de Pokémon, infelizmente, não tem como você configurar crítico aqui. Do treinador você até consegue, mas você não vai utilizar crítico, né? Você pode colocar aqui, ó, dano principal pro jogador, alcance de crítico. Ah, seu crítico com 18, você só desce isso daqui. Mas o treinador não ataca, né? Pro Pokémon, como que você vai fazer? Você vai rolar o ataque, vai fazer o botão dele bonitinho, como eu ensinei, e aqui na parte de acerto, ou seja, aquele arroba nome do personagem D20, você ao lado das chaves dele, você vai colocar CS maior que e o valor que você quiser. Vou, por exemplo, colocar 18. E aí sim, você pode rolar. Vamos tentar rolar até sair um 18 aqui. Aqui, ó, perfeito. Rolou 18, já foi o crítico, já calculou o crítico automaticamente para você. Simplesmente isso, sem dificuldade, não precisa fazer a ficha de Pokémon na ficha de treinador só para colocar um crítico modificado. Só colocar um CS maior e o número que você tem de crítico, sem mistério nenhum. Agora vamos para aquela parte braba de você querer customizar os efeitos especiais da sua mesa. Cara, se você não gosta disso, ou você tem muita preguiça, ou você tá morto por dentro. Porque é muito maneiro você configurar efeitinhos especiais para cada ação do seu personagem. Tudo bem que os efeitos especiais novos do Roll20 estão um pouquinho porcos, mas ainda assim dá uma certa vida durante as rolagens do seu personagem. Aqui embaixo você já tem alguns efeitos, a maioria deles você consegue fazer por código. Os únicos que você não consegue é o foguete, esse brilho aqui, o escudo que você tem que ficar segurando. Pô, já imagina que épico pegar um Mewtwo e ficar colocando um escudo assim, psíquico ao redor dele. E outros efeitos que, consequentemente, é arrastando no mouse, já que os efeitos que eu vou ensinar por macro é voltado somente para o seu personagem. Então, por exemplo, a explosão eu posso fazer um caminho e, de repente, pum, explode em tal lugar que eu soltei. Mas, enfim, a gente está na parte de macros, então eu vou ensinar a parte de macros para vocês. Resumidamente, todos os efeitos e cores que você pode ter são esses daqui. Eu vou estar deixando, não sei se na descrição do vídeo ou nos comentários fixados, mas vou deixar essa lista aí para vocês, ou vocês podem simplesmente vir aqui, anotar ou printar essa tela. E como vai funcionar isso? Você pode vir no chat ou naquelas caixinhas de macro que você faz os botões dos moves do Pokémon e escrever esse comando daqui primeiro, seguido da cor. Então, por exemplo, se eu quero fazer um laser de fogo, eu vou escrever /fx bin-fire. E pronto, já apareceu uma mensagem de erro, lembrando da gente que as macros de efeitos especiais sempre saem de um token, então você tem que ter um token selecionado, diferente dos efeitos daqui que você faz na ponta do seu mouse. Então eu escrevi de novo /fx bin-fire, selecionei o Charizard, dou um Enter, e agora vai aparecer uma área para eu poder selecionar a distância e tudo, e aí pô, o inimigo tá aqui, bum, lançou um ataque de fogo nele. E aí você pode configurar no próprio botão, dá um espaço aqui, ou escreve no final também, dá um espaço e escreve no final, qualquer lugar, contanto que não seja no meio da macro, você pode vir aqui e escrever /fx bin-fire.
dá um OK, e agora sempre que eu utilizar lança-chamas, ele vai atirar ele para algum lugar. E você pode também colocar mais de um, então por exemplo, vou colocar /FX Glow Fire. E agora ele meio que vai carregar uma energia antes de lançar o ataque, e então ele atira o fogaréu. E aí você pode estar brincando com esses efeitos daqui. Por exemplo, vou usar um Poison Gas, e aí vai sair um gás dele, e ele depois joga em direção ao inimigo. Um Sand Attack, jogando areia ao redor. Poison Sting, jogando os espinhos pra frente. Water Absorve, ó, foi atingido por água e depois saiu uma curinha verde dele. Ou Water Spot, jogando água pra tudo quanto é lado. Ou até mesmo um Ekans usando Intimidate. E normalmente para rolagem de iniciativa eu gosto de botar só um efeitinho de brilho, que é basicamente o Glow-Smoke, só para indicar que esse Pokémon tá rolando iniciativa. Às vezes tem vários Pokémon igual, né, tipo 3 Pikachus, e aí você quer saber qual que tá rolando a iniciativa primeiro, qual que tá rolando o ataque, eu sempre ponho um indicativo. E da mesma maneira tá aqui, ó, /FX Glow-Smoke na frente, ou embaixo, ou qualquer coisa do tipo. E galera, essa é a última macro desse tutorial, e isso daqui é apenas para aquele ápice do perfeccionismo, de você realmente querer perder o seu tempo para deixar alguma coisa muito bonita, que é você mudar a fonte e a cor dos textinhos. Exemplo como esse Guts aqui do Rattata, que eu apenas, por bobeira, por mero pico de ansiedade, queria colocar uma cor de fogo no queimado, amarelo no paralisado, roxo no envenenado e por aí vai. Da mesma maneira como escrever aqui do tipo elétrico e colocar a corzinha do elétrico no tipo do ataque do Pokémon. Mas é uma macro de Roll20 e que pode ser utilizada no modo gratuito do Roll20, coisa que é bem raro de se acontecer, né? Porque as macros mais brabas são no modo pago. E isso também me ajudou para colocar letras menores, por exemplo no Full Swipes, que você faz vários golpes, eu já decidi colocar em letra pequenininha aqui, ó, apenas se o move acertar. E o resultado você vai comparar com essa tabelinha aqui embaixo. Inclusive essa macro ficou muito boa, pedi pro Gemini fazer. E ele já conta o golpe e se deu um ataque crítico ou não. E aí no caso, né, se for crítico você vai ter que rolar de novo o dano. E galera, esse aqui eu admito, ele é grande, ele é complicado. Porque cada uma dessas coisinhas vai alterar o texto. E cada uma dessas coisinhas tem diversas coisas que você pode editar. Mas eu vou estar colocando aí na descrição do vídeo um link de um arquivo Word, onde eu anotei todas as alterações que você pode fazer nessa macro. Mas aqui, sendo um vídeo tutorial, eu vou estar explicando. Já começando, né, isso daqui tudo é uma explicação da IA, eu apenas copiei, colei e estou mostrando para vocês. Porque eu mesmo não sabia todas as possibilidades que tinha para escrever em cada termo. Então, começando, aqui em texto, você vai, obviamente, colocar o texto que você quer. Seja uma palavra, seja uma rolagem, seja aquela tabela que eu coloquei lá no Full Swipes. Esse Style, Color e Edit você mantém. Esse Text Decoration, você tem essas três opções. None, para simplesmente ter um texto normal, Underline para ele ficar sublinhado, e Inline Through para ele ter aquela linha cortando no centro, como se tivesse riscado o texto. Cursor tem 5 opções e vai apenas alterar como que o cursor do seu mouse vai se comportar quando ele ficar em cima de uma palavra. Se você deixar em alto, o navegador mesmo que vai decidir. Se você deixar em default, vai aparecer aquela setinha padrão, essa setinha que está aqui agora, que é o que eu costumo deixar como padrão mesmo. Eu prefiro escrever default aqui. Pointer vai ficar aquele símbolo de mãozinha, como se fosse alguma coisa clicável. Help vai ficar uma seta de interrogação e Not Allowed vai ficar um círculo riscado, indicando proibição. E em Color, isso daqui vai ser o código da cor que você quer buscar. É só você pesquisar na internet, tem diversos sites que mostram isso. Mas se você escrever seletor de cores no Google, ele mesmo já vai ter uma ferramenta para isso. Você seleciona a cor aqui, pode pegar mais aqui embaixo, e você vai pegar esse código hex que está bem aqui. E com ele você cola lá no Roll20. E você vai colocar nessa parte da macro. E aí eu vou colar essa macro aqui no chat, e agora o texto está na mesma cor que eu botei no código. Esse font weight aqui, você pode colocar essas 4 opções. No caso normal é o texto padrão, bold vai ser negrito, bolder ou lighter vai ser maior ainda do que o negrito ou mais fino do que o padrão, ou numérico, que você pode colocar em valor de números, o 100 é o mais fino e o 900 é o maior. No display você vai ter duas opções, inline block ou somente block. E a diferença é, o inline block ele vai fazer uma linha única, independente do tamanho do texto que você escrever, mesmo que isso faça com que o texto fuja da tela. E o block vai fazer com que ele pule linha, fazer com que o seu texto sempre fique na tela. Por exemplo, eu digitei vários Ws e o inline block ele foi ao infinito e até foi cortado aqui. Já o somente block, assim que ele viu que não coube, ele passou para a linha de baixo. Font Family, você tem essas 4 opções. Lembrando, galera, isso aqui eu fiz com a IA, porque eu mesmo não sei quais são as fontes que o Roll20 aceita. Então pode ser que tenha mais do que essas 4 aqui. Mas as que ela me mostrou foi o Times New Roman Times, Arial Sans Serif, Courier New Monospace e Georgia Serif. Lembrando que você tem que colocar todo esse nome
após esses dois pontinhos para que funcione a macro. E aí eu tirei um print aqui de como é que ficam cada uma delas na sua respectiva fonte. Font Style serve mais para você colocar ele em itálico ou small caps, ou deixar o normal, que é o texto base. Itálico são aquelas letrinhas curvadas dessa maneira aqui, e o small caps vai deixar todas as letras em maiúsculo, mas as letras vão ficar reduzidas. Quando eu mostrei esse texto aqui para vocês, eles já estão em small caps, então é só para vocês terem uma noção de como ele já fica. E por fim, font size é justamente o tamanho da letra, se você quer que ele fique gigantesco ou pequenininho, e a medida dele está em pixels. Por experiência própria, eu acho que as letras do Roll20, as letras padrões do texto Roll20, tá num tamanho voltado para 11.8, mas você pode arredondar para 11 ou para 12 e vai do seu gosto, vai testando aí. Daí é só você juntar tudo, lembrando, essa macro tem que ser uma linha única, então você vai fechando, eu só deixei esse destrinchado para poder explicar melhor para vocês. No fim vai ficar algo mais ou menos assim, e é dessa maneira que vocês vão jogar no chat ou colocar em outros lugares. E aí, onde você vai estar utilizando isso? Por exemplo, o Static, que é a habilidade passiva do Pikachu, que eu deixei em amarelo paralisado, eu coloquei no meio do texto. Então, em um resultado de 15 ou mais, o atacante fica, e aqui eu iniciei a macro. O texto, paralisado, e toda a macro aqui do lado, e depois só dando continuidade ao texto. Se esse Pokémon for atingido, blá 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 blá. Nos ataques, nesse elétrico que ficou aqui, eu coloquei aqui nessa parte de do tipo. E aí eu coloquei do tipo, e aí começou a macro, elétrico e toda a macro restante. E principalmente aquilo que todo usuário de Roll20 tem que ter, a extensão VTTS. Seja mestre, seja jogador, seja para jogar D&D, Pokémon, qualquer sistema, sempre baixem essa bendita extensão aqui, ó. Não sei porque que o nome é Deathstalker Jump Gate, mas o nome verdadeiro dele é esse VTT Enchantment Suite. Provavelmente não pronunciei certo, mas é isso daí. Aí embaixo na descrição do vídeo vai ter o arquivo para você baixar e você vai ter que instalar essa extensão por fora. No caso vai ser essa pastinha aqui e se você não confia no grandioso, bendito, bonito Mixmaster, tem vírus isso daqui. Galera, esse é o mesmo exato arquivo que eu tirei do próprio servidor dos caras. Essa extensão existe há muito tempo. Só que o Chrome, o Firefox e também o próprio Roll20 estão tentando fazer com que você não baixe, porque teoricamente isso aqui é um hacker, né? Você está burlando a memória de imagem deles. Então os caras estão ao máximo tentando configurar isso daqui para que você consiga instalar direitinho e jogar o seu jogo feliz. Por isso tem que baixar por fora. Já adiantando o processo para vocês, o arquivo está bem aí, é só você vir aqui e extrair ele. Detalhe, extrai essa pasta num lugar que você não vai mexer, porque como a fonte da extensão vai ser esse diretório, se você mexer, você vai acabar perdendo essa extensão. Então põe alguma pasta aí que você sabe que não vai tocar. Também vai ter as instruções nessa mesma pasta de como fazer. Se você quiser, é só fazer exatamente o que está dizendo aí. Mas como é um vídeo tutorial, vou ter que ensinar esse passo a passo. Então você vai extrair onde você não for mexer, e antes de você instalar essa extensão no Chrome, atenção, o atalho que você utilizar o Chrome, seja aquele que fica na sua barra de tarefas, ou se você usa um atalho que fica na sua área de trabalho, independente, os atalhos que você utilizar, você vai clicar com o lado direito nesse atalho, ou se for o da barra de tarefas, Shift mais o lado direito, mas você tem que estar com o Chrome fechado. Você vai clicar com o lado direito, abrir as propriedades dele, que é essa janelinha aqui, vai vir em atalho, e tudo que tiver após esse Chrome X e essa aspas aqui, você vai dar um espaço e você vai colar todo esse código aqui. E aí, como exemplo, o meu ficou dessa maneira, até o chrome.exe, aspas, barra de espaço e todo esse código. Depois disso, você vai abrir o Chrome por esse atalho. Lembrando, faça isso em todos os atalhos que você for utilizar do Chrome. Você vai abrir o Chrome, clicar nesses três pontinhos, extensões e gerenciar extensões. Acabou pulando para fora da janela, mas está aqui, gerenciar extensões. E aí você vai ativar esse modo de desenvolvedor aqui, que aí vai liberar essas opções. Você vai clicar em carregar sem compactação e você vai selecionar aquela pasta que você extraiu. Assim que você fizer isso, vai aparecer a extensão bem aqui. E pronto, iniciando o Roll20, ele já vai estar instalado. Lembrando que você vai ter que fechar e abrir ele de novo, né, se já tiver aberto. E para conferir que você instalou ou não, vai aparecer essa mensagem daqui. E se você já reparou, nas fichas de Pokémon ou de treinador, aparecem esses três botões que até então provavelmente não estava aparecendo para você. Macro Generator, não faço ideia como é que usa essa parte daqui, mas a parte realmente interessante, que é a que eu mais uso, é você exportar ou substituir uma ficha. No caso, a mesma coisa que você importar. Você pode exportar qualquer ficha que você criar. E aí ele vai baixar um arquivo que eu costumo chamar de Johnson, não sei se assim pronuncia, mas eu chamo de Johnson, ou JSON, tanto faz. E aí você consegue trazer essa ficha para qualquer outro jogo. Basta você criar uma ficha do zero,
E aí você vai vir novamente nessa parte de Export Overwrite e você vai clicar Overwrite. E aí você vai selecionar aquele arquivo que você baixou e essa pasta daqui vai ser substituída pela pasta que você exportou. E junto dele vai vir tanto as imagens, a bio, o token, os dados que você preencheu, as macros que você criar nessa ficha, tudo isso vai ser importado junto com ela. E a outra função extremamente importante do VTTS é que agora você consegue colocar todas as imagens por link. Por exemplo, naquela hora de criar a ficha aqui no Edit, vai aparecer essa opção aqui, VTTS Set Avatar Imagem from URL. Você pode só pesquisar Charizard no Google, pegar o link da imagem e jogar bem aqui. Lembrando, da mesma maneira como eu ensinei de colocar a imagem nos poderes, né, nas macros, nas rolagens, ele tem que terminar em ponto e o tipo de arquivo, .gif, .png, .jpg. E aí você joga essa ficha no mapa e da mesma maneira você consegue colocar como token. Só tem um problema com isso, galera. GIFs não funcionam. Infelizmente, mesmo tendo falado que tem que terminar em .gif, pode terminar em .gif, mas o GIF não vai funcionar se você utilizar esse método. Então, somente para GIFs, eu aconselho você realmente jogar a imagem aqui dentro. Funciona com aquela macro, né, de você pingar um GIF no chat ou coisa do tipo, mas para token e você puxar uma imagem de fora para colocar no Roll20, seja um mapa, seja um token ou qualquer coisa do tipo, não vai funcionar. Como prova do que eu estou dizendo, vou pegar um GIF aqui do Blastoise, jogar do Wingur, confirmar, espera aparecer isso daqui, abre o link em uma outra aba, copia, criei uma nova ficha e vamos colocar aqui, Set Avatar Imagem from URL. Vou colar o link aqui, dar um OK. Aqui ele está animado, bonitinho, né? Até te faz iludir. Mas quando você joga no mapa, não está animado. Não aparece nem sequer o botão para você ligar a animação do token. Simplesmente não funciona. Então apenas pegue a bendita imagem e arrasta diretamente para cá. Lembrando da dica que eu ensinei para você aumentar a qualidade dos sprites, se você for muito perfeccionista como eu. E pronto, é para isso que você vai baixar a extensão, apenas. Existem outros módulos que, se você quiser ter todas as ferramentas do Roll20 pago, você vai pesquisar uma coisa chamada Tampermonkey. Mas galera, eu não tenho utilizado, eu não sei como é que tá isso hoje em dia, se está atualizado, se não tá. Se não, se você só quer fazer um jogo no Roll20 gratuito, sem ter limite de memórias e podendo importar e exportar fichas, só o VTTS base já é o suficiente para você. Dito isso, galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Eu ensinei para vocês tudo o que eu sei sobre o Roll20, todas as manhas, todas as dicas, as macros. Tem coisas além disso? Até tem, mas aí já vai para um nível bem mais complexo, que aí seria o caso de você brincar com as macros, unir elas. Mas mesmo assim, acredito que não tenha algo muito além do que eu acabei de ensinar para vocês. E lembre-se, sempre utilizem uma IA, o Gemini ou o ChatGPT, de preferência o Gemini, que aí você coloca naquele modo programador, ele realmente tende a acertar a maioria das vezes. E lá você consegue brincar com suas macros. Pergunta para ele, poxa, eu consigo fazer uma macro para tal coisa específica? Na versão gratuita do Roll20? E aí ele vai te explicar sim ou não e como que você vai fazer isso. E é isso, galera. Qualquer coisa, se vocês ainda assim tiverem alguma dúvida, ou quiserem alguma dica, alguma coisa para mesa de vocês, mandem mensagem lá no Discord, eu vou estar ajudando, a galera toda lá vai estar ajudando, dando um apoio para você montar a sua mesa direitinho. Se tiver outras dúvidas também, do próprio RPG, do sistema ou de Pokémon, também pode mandar lá tranquilo. E outra coisa, esse vídeo aqui, ele foi gravado para os jogadores. Se você quiser narrar um jogo, ser um mestre, veja o vídeo que eu vou estar deixando aí na descrição, onde eu ensino tudo que um mestre precisa saber. E aí, claro, a maioria das coisas que eu já expliquei aqui vão se repetir, mas lá vai ter mais alguns complementos que um mestre precisa saber. Dito isso, até mais, um bom jogo para vocês, divirtam-se e criem mundos maravilhosos, vivam seus sonhos de infância de querer viver no mundo Pokémon através de um bom RPG. E tamo junto!